Se prepara, mais um episódio de sucesso começando. Fala, podcastadores. Antes de mais nada, pausa esse vídeo aqui, pausa o vídeo, vai lá, pega uma canetinha, pega um caderninho, pausa o vídeo, pode ir lá, a gente vai te esperar aqui. E não assista isso aqui correndo, na correria do dia. Reserve um tempinho na sua casa aí, se estiver bem tranquilo para assistir esse vídeo. Tem gente que paga muito dinheiro por isso aqui, meu amigo. Sim, a gente tá fazendo de forma gratuita. Exatamente. Então, se pessoas irão doar tempo aqui e sabedoria para vocês, então aproveitem ao máximo esse conteúdo aqui, meu amigo. Perfeito. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Pode Crer Especialista. Só Meu conteúdo amigo, top, hein? Nossa, que isso, hein? Rapaz, Estamos vindo atrás de sucesso, atrás de sucesso. Aqui, foi no último vídeo, né? A gente é muito feliz de estar aqui. Muito privilegiado. Muito privilegiado, assim como vocês, de escutarem todos esses aprendizados através de conversas específicas, temas específicos, profissionais. Sim. E também da história de vida das pessoas. Isso aí. Isso aí. E tem uma galerinha que nos proporciona aqui levar esse conteúdo para vocês, não é isso? É isso. São nossos parceiros. Começando com quem? Centro Clínico Lavita Especialidades. Precisou fazer exame, consulta médica, raio-x, ultrassom, tudo. Cara, Você vai pra Goiânia? Cuidado. Eu não vou mais, não. Você não vai pra Goiânia. Onde você vai? Eu vou lá no Centro Clínico Lá no Centro Clínico Lavita. Não precisa mais se deslocar. O nosso Vianopim velho molhado tá cada vez mais evoluído. Não é? Então é Mas eu isso. queria ir lá também no Jacob Facuri aí. Será que não? Tem parceria, meu amigo. Parceria. Então vai lá no Centro Clínico Lavita pra cuidar da sua vida, meu amigo. Sua saúde, não é isso? É isso. Valeu tudo aqui. Valeu, Dr. João Pedro. Tamo junto. Também aqui com a gente, Real Tendas e Serralheria. Sassá, Rafael, Juliana, muito obrigado pela parceria. E você que está pensando em construir, fazer uma reforminha, fazer um móvel planejadinho na sua casa. Uma garagem de tenda. Uma garagem de tenda que envolve estrutura metálica, Real Tendas e Serralheria. Fazer excelentes projetos com qualidade. Isso aí, vai lá fazer um orçamentinho. Vai lá fazer um orçamento. E precisou de alugar uma tenda, comprar uma tenda, É lá na Real. uma garagem pré-moldada. Não tem lugar melhor, não. Real Tendas e Serralheria. Valeu toda a equipe, tamo junto. Também aqui no Pode Crer Especialista, Farias Autopeças. Qual é o horário de funcionamento? Meu amigo, horário de funcionamento de segunda a sexta é das 7 da manhã às 6:30 da tarde e No sábado. das 7 da manhã à 1 da tarde. É novo horário para você não ficar na mão. Então, precisou de última hora aí daquela peça, Farias Autopeças vai te atender. E não só peças, Que mais? acessórios. Acessórios. Vou te testar aqui agora. Fala o nome de 3 peças do motor de um carro. Fica aí que no próximo bloco... Esses meninos que só dirigem, que não sabem nem Eu onde só põe água no dirijo. radiador. Não, água eu sei. Água, porque o ar-condicionado fica prejudicado. Então, você que está precisando fazer uma revisão do seu carro e trocar algumas peças, colocar acessório no seu veículo, Farias Autopeças. Valeu toda a equipe. E subindo ali, o Farias... Onde que a gente chega, meu amigo? Não, subindo Farias, virando para esquerda, para direita, todo lugar você vai encontrar uma droga Vaz. Rede Droga Vaz. Manipulação. E um novo conceito em drogaria. Exatamente. Então, precisou de qualquer medicamento. É um novo conceito. Cara, e aqui em Vianópolis é 2 unidades, né? 2 unidades. 2 unidades. Tem também em Silvânia, Pires do Rio. E vende só remédio lá, meu amigo? Não, tem muita coisa. É muita coisa. Tem muita coisa. Eu acho lá, eu vou mais no do centro, que é mais perto de casa, é bom você ir lá só pra conversar com os meninos. Atendimento O excelente, atendimento né? deles é... Quem conhece o Emerson, as meninas lá do centro sabem o que eu tô falando. Exatamente. É diferente. Exatamente. Vocês podem cobrar pra conversar com vocês, que a gente vai pagar. Porque vocês são excepcionais. Então, precisou? Precisou do quê? Se eu precisar de suplemento, eu vou lá na Não, Rede Droga se Vaz. você for eu começar a precisar falar, nós vai ficar aqui até amanhã. desodorante. Você está com tempo? Não. Vamos porque é muita coisa. É muita coisa. Então, você já sabe. Rede Droga Vaz, parceira aqui do Pode Crer Especialista. Muito obrigado. E falando de tantas empresas de sucesso, o tema de hoje... É uma pessoa que está ajudando essas empresas a crescer. E que muitos dos que vieram aqui já passaram pela mão dela, meu Exatamente. amigo. Tá vendo a visão que cria? Não, olha aí, que Com absurdo. quem estamos aqui hoje, meu amigo?
Patrícia Borba. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, meninos. Obrigada mesmo, equipe. Pode crer. Eu tô feliz aqui, já tô sorrindo, porque ontem vocês entrevistaram a Mark Mix, meu cliente. Olha só. Real Tendas, meu cliente. Olha aí. Farias, meu cliente. Olha Droga Vaz, meu cliente. Fala sério. Maravilhosa. A gente tá falando de gente que cuida de qualidade, né? Todos os quatro aí Exatamente. são focados em qualidade. É muito bom. Muito bom mesmo. É aconselhável investir em mídias, assim, podcasts? Demais. Acertaram, Eu moçada. falo o tempo todo, né, que a gente precisa sair e cuidar de todos os aspectos, não é só do nosso produto ou do nosso serviço, é um contexto bem maior. Então, começar a mostrar, né, através dos canais que a gente tem, não só o Instagram, né? Então, assim, a gente precisa sim estar aí para mostrar, até porque passa, né, credibilidade também, porque vocês não vão colocar aqui, talvez, uma empresa que não tem uma boa reputação. Exatamente. Né? Exato. Então, vocês falaram aí de empresas com reputação alta na cidade, né? Por quê? Porque vendem e entregam aquilo que vendem. Perfeito, Isso faz toda a diferença. perfeito. Antes da gente começar a tocar no tema mais específico, vamos começar um pouco a falar sobre a Patrícia. Esse sotaque não é goiano. Não, esse sotaque é de Natal, né? Eu sou pernambucana, nasci em Recife, mas eu morei em Natal a vida toda, né? Por conta dos meus pais, eles, na época, eles já eram concursados, então eles assumiram cargos em Natal. Então, fomos para Natal quando eu ainda era criança, e lá eu vivi por 40 anos. Nossa. Então, minha vida toda é de lá, né? Sim. Você nasceu onde? Eu nasci em Recife, Em Recife. né? Mas quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, eu fui para Natal. Ah, sim. E quando que começou essa questão sobre o empreendedorismo? Aí começou quando eu tinha mais ou menos 20 anos, né? Eu era estudante de Direito, e eu estagiava num banco e tinha uma colega lá que ela vendia camiseta, né? Então eu falei assim, se ela vende camiseta, eu posso vender outra coisa. E meu pai ficava louco, né? Louco, porque ele queria só que eu estudasse, focada para estudar, ele concursado federal, minha mãe também, então queria a mesma coisa para os filhos. Mas aí eu comecei a vender também. Então, eu fui para um congresso em Belo Horizonte, na época, com 20 anos, sem dinheiro, né? Eu só tinha dinheiro para pagar o hotel, alimentação, deslocamento. E aí, eu passei 2 cheques pré-datados, só que não tinha saldo. Era pré-datado, eu tinha que vender, eu não tinha outra opção. Primeira dica para o empreendedor. Não, e o que os meninos falaram aqui ontem, né? Da questão de arriscar. Arriscar. Fazer compromisso mesmo sem ter aquela certeza. Porque chega, né? Chega. Aí eu falei assim, não, aquela mulher vende camiseta lá, eu vou vender no banco também. Então, eu fui, levei bijuteria, levei umas camisetas e tal, eu vendi tudo. Olha. E aí, quando foi mais ou menos 15 dias, 20 dias, eu ligo para a fornecedora e falo, olha, eu sou aquela moça, passei os cheques, pode depositar já o primeiro cheque, mas você me manda mais mercadoria. E assim tudo começou, Olha. né? Vendendo bijuteria e camiseta. Vendendo bijuteria e camiseta Dentro do banco. Então, eu faturava dentro do banco com a venda de produtos quase 3 vezes o que era a minha bolsa de estudo. Então, para mim, o banco passou a ser muito melhor como negócio do que o estágio. Mas eu cumpria meu estágio porque era estudante, né? Olha, fazia era mais um uma- local ali, Isso, o Era o marketing, ambiente o que eu networking. tinha. O banco era muito movimentado, era na Caixa Econômica, né? Então tinha muita. Eu fazia amizade com os clientes também, eu vendia escondido, né? Eu ia no banheiro, mostrava as clientes dentro do banheiro, as funcionárias, era Olha, assim. Eles isso. sabiam, fingiam que não sabiam, né? Vem pra caixa você também, vem. Era assim, era assim. Então foi a ovelha negra da família, do Foi. empreendedorismo. Você é filha única, Patrícia? Não, nós somos 3, né? A minha irmã é médica, também ela não, assim, ela empreendeu como médica, né? E eu tenho um irmão que fez educação física e ele é personal, mas esse fez um concurso e é professor do IF. Entendi. Sim. Perfeito. Aí, tava lá fazendo direito, exerceu quanto tempo a advocacia? Até Patrícia? hoje. Até hoje. Até hoje eu exerço. Não Só deixou. que assim, eu não estou mais executando serviços, né? Mas eu ainda tenho escritório lá em Natal. Lá em Natal. Porque assim, eu assistia os filmes, né? Uhum. E nos filmes eu falava assim, o que é que eu faço para ser sócia de um escritório de advocacia? Alguém me falou assim, você tem que fazer direito. Porque eu achava bacana, né? Aquele cenário de ambiente. filme, um monte de gente trabalhando e tal. Sim. E aí eu fiz direito porque eu queria aquilo. E sempre eu fui uma pessoa que gostei muito de investigar para descobrir coisas. Eu tinha esse perfil.
E aí eu fiz o curso. Na época eu não podia montar um escritório. Meu pai queria que eu estudasse para concurso, mas eu consegui uma sala para trabalhar, aonde do que eu faturava, eu deixava 20% para ele. Se eu não faturasse nada, eu não deixava, mas se eu faturasse... E aí eu comecei, eu não sabia, pelo código de ética, que a gente não podia fazer anúncio no jornal, então eu fiz. Olha. Aí pronto, era barba, cabelo e bigode, né? E aí começaram a chegar os clientes pelo anúncio no jornal. Entendi. E aí veio a indicação. Eu comecei sozinha nessa salinha, assim, pagava 20% ele do que eu faturava. Dali eu fui, montei meu primeiro escritório, era um prédio muito simples, era uma sala, assim, muito humilde, mas era minha, né? Eu não precisava mais, eu já começava a ter já uma carteira de clientes, me associei a um advogado que já tinha formação também, que eu conheci, fiz amizade, e aí eu falei, vamos se juntar. Ele tinha o serviço dele, eu tinha o meu, e assim a gente começou a trabalhar. E 9 anos depois, eu estava numa casa com 7 cômodos, com 6 pessoas trabalhando comigo. Olha. Né? Então, assim, aquilo do filme começou a acontecer. E foi quando eu entendi que eu não sabia como fazer algumas coisas, porque a ficha caiu que eu não era mais uma autônoma. Eu tinha uma empresa. Eu tinha conta para pagar todo dia, eu tinha uma equipe, né? Eu tinha fornecedores, parceiros, clientes e tinha concorrente. Então, eu entendi que eu tinha um negócio. Eu era formada em Direito, mas foi quando eu comecei a enxergar que aquilo dali também era uma empresa. Né? E aí eu formalizei, eu tirei CNPJ, porque era assim, eu assinava a carteira de trabalho de 2 funcionários, ele assinava de mais 2, porque a gente não pode assinar mais do que 2 como pessoa física, aí tinham 2 lá que estavam sem carteira, então eu falei assim, tem que abrir empresa. Né? Então foi quando o negócio começou a tomar essa proporção. Bacana. Aí como eu fazia todo tipo de serviço, eu comecei a me cansar muito do cliente pessoa física no escritório de advocacia. Por quê? Porque aquele cliente, o problema que ele tinha era o problema da vida dele. Quando você, como pessoa física, tem um problema que vai para a justiça, muitas vezes aquilo afeta muito o seu emocional. Né? Às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema de um bem que você adquiriu e gerou uma frustração. Então, aquele cliente, depois que ele resolvia o problema dele, ele sumia. E aí eu falei assim, o que é que eu faço para ter fluxo, né, todo mês aqui de serviços e pagar a minha equipe? E aí foi quando eu entendi que existia um serviço que chamava serviço de correspondente. Então, eu me arrumei, comprei terno novo, né, que a gente usava os terninhos e tal, e fui para São Paulo vender meu escritório. Fiz material e fui. Né? Então, comecei a bater na porta de alguns grandes escritórios de São Paulo que, por rede de contato, eu fui descobrindo, né? E eu chegava e oferecia para representá-los lá no meu estado. E aí eu comecei a atuar como correspondente desses escritórios. O que eu descobri com isso? Que as grandes empresas, o centro de negócio do nosso país é São Paulo. Né? Então, assim, quando você tem a oportunidade de ir muito para São Paulo, você entende a dimensão que é aquilo dali. Então, uma empresa, por exemplo, a seguradora Líder, né, que é uma grande empresa, ela não vai contratar um escritório em Natal, outro em Brasília, outro em São Paulo. Não, ela contrata um grande escritório em São Paulo, ele que se vira para cuidar do Brasil inteiro. Então, assim, eu comecei a trabalhar para grandes empresas, porque eu comecei a representar esses escritórios. Aí, o número mudou. Né? Aí o número mudou, porque começou a chegar assim, 500 processos de uma empresa, 1.000 de outra, e eu cheguei a ter 7.500 processos andando simultaneamente. Mas quando a gente está nessa logística, a gente entende que é muito mais gestão do que jurídico. Então, eu já estava ali com 14 funcionários, aonde eu tinha tudo dividido, né, por função, em salas, ambientes de trabalho. E eu comecei a trabalhar muito forte com uma política que o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, começou a criar no Brasil inteiro, que eram políticas de acordo. E aí, quando eu comecei a fazer essas políticas de acordo, aí realmente, financeiramente, tudo começou a mudar muito. Isso já era meados de 2005. Então, eu comecei a advogar em 95, mas em meados de 2005 foi quando eu tive o meu primeiro boom, mesmo financeiro, né? Onde eu já tinha uma equipe maior
E aí eu tinha 7 mil processos, mas só 800 andavam por mês. E eu brincava com a minha equipe, porque eu dizia, gente, só são 800 processos andando por mês, só são 200 por semana, só são 40 por dia, vocês são 14. Como Divide, que né? 40 por dia a gente não dá conta? Né? E aí a gente fazia as contestações, os recursos do dia, tudo divididozinho, né? E essa gestão aí foi uma coisa que você viu em algum lugar ou você mesmo foi dando um start falando, vamos fazer desse jeito que esse processo funciona? Ou foi tentativa e erro? Não, na verdade foi assim, em 2002, eu estava vendo que eu estava acertando mais que errando, porque o negócio estava crescendo. Então, tinha um lado meu que eu acho que... Eu sempre gostei muito de ler sobre relações interpessoais. Uhum. Agora, eu não me lembro como é que eu comecei a ler sobre isso, né? Ah. Eu comecei a ler sobre relações interpessoais. E aí eu comecei a descobrir que quando a gente cuida das pessoas que estão com a gente alcança muito mais os resultados. Então, eu sempre entendia, desde a pessoa que me ajudava com o serviço doméstico na minha casa, a um advogado que eu estivesse trabalhando comigo, que as necessidades dele eram as mesmas que as minhas. Uhum. Então, quando você se coloca no lugar do outro, tem necessidade, às vezes, de um médico, ela é mãe e tem um filho, e tem uma hora que o filho precisa dela. Quando você percebe que essa pessoa não abusa também disso, né? Então, isso fazia com que a minha equipe estivesse comigo o tempo todo. Eu sabia que se eu quisesse crescer, não podia ser sozinha. Como é que eu ia atender 40 processos por dia sozinha? Era humanamente impossível. Sim. Né? Então, eu entendi que eu precisava de gente. Então, quando você entende que você precisa distribuir essa renda para poder você ganhar bem, aí muda. Então, assim, se você quer só para você, você vai colocar uma limitação de tempo. Né? Porque as 24 horas, elas existem para todo mundo. Uhum. E vai chegar uma hora que você vai esgotar e não vai conseguir fazer. Então, eu entendi que quanto mais eu tivesse gente, eu estava pagando pessoas que estavam trabalhando para mim. Né? Então, foi quando eu comecei a tirar férias também. Uhum. Porque eu criava processos internos dentro da empresa para que eu pudesse sair, né, e passar 10 dias, 15 dias fora E ela e a continuar coisa fluir, funcionando. normal. Não se tornar dependente 100% Dependente do negócio. Eu sempre daquilo. digo assim, que a maior liberdade do empreendedor é quando ele descobre que a empresa dele está funcionando perfeitamente porque ele não está Sem dentro. ele. Aham, Perfeito. perfeito. Entendeu? Ele criou processos internos, ele não está dentro, mas ele fica engessado. Ele acha que ele tem que estar ali dentro. Se eu não Né? tiver, Então não vai ele dar tem certo. que estar pensando sobre negócios, Perfeito. estratégias, criando relações comerciais, expandindo nesse sentido. Perfeito. Se ele ficar na mão da massa executando, ele está fazendo algo que ele poderia estar pagando alguém para fazer. É que é negócio. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? É por aí. É por aí. E é interessante, vou pegar 2 ganchos aqui, duas viradas de chave aqui. Todo profissional, seja médico, seja um advogado, chega a um certo ponto que ele se limita à prestação de serviço. A partir daí, ele não é só mais um médico. Ele se torna um empresário, dono da clínica, um advogado, dono de uma empresa de advocacia. Então, esse empreendedorismo, ele tem que estar junto com tudo. Junto com tudo. E também, ela falando da questão, 8 mil processos por mês, tantos por semana, tantos por dia. A gente escutou muito isso aqui de muitos empresários, que é fracionar. Eu gosto muito do Guinness Book. Aí tem um recorde mundial lá, de um cara que comeu uma bicicleta. Gente, como assim? O cara comeu uma bicicleta. Você tira um aprendizado, é uma metáfora bizarra, mas você tira. O cara triturou a bicicleta e comeu. Daí você tira esse insight, cara. Você fraciona os seus problemas. Você divide isso para desempenhar. E é o que o Márcio falou, quando a gente falou aqui de dica para empreendedor. Tem que estar com gente capacitada ao seu redor. É muito isso. Todos que passaram aqui falam a mesma coisa. De delegar funções. Eu até agora tô tentando entender por que uma pessoa triturou uma bicicleta. Eu também não. Mas o ensinamento é esse. Você fracionar as tarefas. Fracione sua empresa, mas não coma a bicicleta. É isso que eu quis dizer. Tá? Mas uma coisa aí no que você falou, que é o seguinte, por exemplo, contratar. Essa é uma questão que muitas vezes, por exemplo, como eu falei agora para vocês, né, eu atendi, vocês citaram aí 5 empresas, não atendi a Lavita, tá? Lavita, mas eu tô aqui. Olha o canal, Mas assim, os outros todos eu atendi. A gente começa a ter uma visão de como contratar, né? Existe, sim, às vezes, o profissional que está lá fora, que se encaixa no perfil do meu negócio, e existe, às vezes, aquele que ele está sem saber, mas a gente pode treinar. Uhum. Né? Então, o que é que muitas vezes o empreendedor quer? Ele quer uma pessoa pronta.
Uhum. E às vezes essa pessoa pronta não existe. Então, muitas vezes, a minha disponibilidade em ensinar, isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Então, eu queria que a pessoa fizesse o serviço que eu não queria fazer. Como que isso ia acontecer? Eu tinha que ter esse tempo para ensinar. Né? Então, durante um período, foi mais cansativo, né? Porque eu tinha que treinar essas pessoas. Mas depois eu fui avaliando. E a outra coisa que me ajudou muito é que, para aquela pessoa ficar comigo, eu queria muito mais que ela fosse de boa índole do que um bom técnico. Porque você não muda a índole de ninguém. Quando a gente está no mundo do empreendedorismo, a gente entende, você contrata uma pessoa, aparentemente ela é, nossa, a pessoa tem uma boa aparência, fala bem e tal, mas quando você vai ver é aquela pessoa que gosta de puxar o tapete do outro, ou que mente para você em algumas situações. Sabe aquela pessoa que tudo acontece com ela o tempo todo? Agora, na pandemia, ela adoeceu 10 vezes, teve 10 vezes Covid, entendeu? É sempre o mesmo colaborador, é aquele que... Todo mês é um atestado. Todo mês é um evento. Aí entra pro Guinness Book E também. aí você não muda, né? A gente não muda a índole de ninguém. Então, quando eu começava a perceber que a pessoa tinha um lado obscuro nesse sentido comportamental, dizer, essa pessoa não se encaixa aqui. Eu preciso de uma pessoa que pode até chegar aqui sem ser bom técnico, mas que eu possa treinar. E é isso que eu falo para meus clientes, né? Tenha essa paciência. Claro, depois de um certo tempo, você está treinando ali uma pessoa, 3, 4 meses, ela não evolui, talvez ela não consiga mesmo. É uma limitação que ela tem. Sim, né? e tá tudo bem. Talvez para ela seja sofrido. Sai, Isso. né? Eu atendi uma cliente em Itaberaí, quando eu comecei a atender, ela tinha 7 funcionárias. No período que eu atendi a minha cliente, ela ficou com uma pessoa só. As outras 6 ela tirou. Por quê? Porque eram pessoas que tinham perfil, tinham formado já um grupo, elas trabalhavam quase que contra, né, a minha cliente. Elas achavam que muitas coisas que a minha cliente fazia não precisava ser daquele jeito, porque a minha cliente era muito exigente com qualidade. E hoje nós temos lá uma equipe totalmente diferente. E a minha cliente disse assim, como que eu suportava aquilo? Eu falei, nem sei. Como eu vivi né? tanto tempo com Como isso, eu né? convivi tanto tempo com isso, né? Porque o ser humano tem isso. Ele parece que às vezes ele tem dificuldade de se desvincular até do que faz mal. Uhum. Eu posso falar que é um treinamento que você dá para os empreendedores ou é outro nome, Patrícia? Então, é consultoria mesmo. Consultoria. Né? Eu vou para dentro da empresa, eu tenho alguns produtos, não tenho só um, né? Então, eu vou para dentro da empresa e entendo o que é a demanda dele, por que aquela empresa existe, aonde ele quer chegar e quais são os gargalos que ele tem hoje. Então, eu gosto de dizer assim, que a metodologia, o serviço, ele não pode estar engessado. Uhum. Aquilo que eu levei para a Drogavaz, necessariamente não tem nada a ver com a Ava, não tem nada a ver com os meninos da Bolt, com a Mineira. Não, eu fui me adaptando à demanda deles. Uhum. Só que a metodologia, todos os programas que eu trabalho são comportamentais. Uhum. Então, assim, o empreendedor precisa quebrar paradigma, que é uma coisa que ele tem dificuldade. Ele precisa abrir a possibilidade de inovar, às vezes com produtos ou serviços. Né? Então, é uma forma de pensar diferente, aonde eu me espelho em pessoas que geraram resultado. Uhum. No ano 2002, quando eu estava falando da minha história, eu descobri que o meu escritório estava crescendo. Aí eu fui fazer um curso. Falei, vou fazer um curso sobre gestão. Esse curso ele era aplicado no Sebrae, na época. É uma metodologia que não é do Sebrae, ela é das Nações Unidas. E o Sebrae ele tem a representação do Brasil para aplicar essa metodologia, né? Então, eles que representam a ONU nesse sentido. E depois que eu fiz esse curso, eles me convidaram, eu devo ter feito algumas coisas lá, me mostrado, alguma coisa assim, e eles me convidaram para ser consultora. E eu falei assim, eu ser consultora disso, né? 2002. Falei, de onde esse pessoal tirou isso? Deixa que eu sempre tive essa questão da liderança muito forte. Desde criança, assim, com 8 anos, 9 anos de idade, quem ganhava para ser líder de sala era eu, ninguém ganhava. O povo até tinha medo de concorrer comigo, porque sabia que eu ganhava, né? E eu era muito popular na escola, porque eu era atleta, então o atleta ele é muito visto, né? Sim. E eu ganhava muito, então assim, era natação, esporte individual. E eu ganhava, então eu era muito respeitada na escola. Pensa numa escola com 1.000 alunos, né? E eu era destaque. Sim. Uhum. Então, eu comecei aí eu passei por essa capacitação e no final de 2003 eu fui credenciada pelas Nações Unidas. E isso abriu muita porta para mim, porque quer queira, quer não, a gente está falando de uma organização não governamental que quer levar o crescimento em qualquer lugar no mundo. Exato. Então, na época que eu entrei no programa, em 2003,
esse programa de comportamento, né, e de mudança de resultado, ele já era aplicado em mais de 30 países, ele tinha sido testado em mais de 30 países. E aí isso foi uma porta para mim nesse sentido. Eu comecei a me identificar mais com isso do que com os problemas lá do escritório. Eu dizia assim, nossa, é muito melhor trabalhar com isso do que com esse escritório, que eu só tenho problema. Deixa que hoje eu vivo de problema de cliente, né? E aí, como eu já tinha sócio e sempre gostei de sociedade, acho que a gente tem liberdade para fazer outras coisas quando a gente tem sócio, mas isso é perfil. Nem todo mundo, né, que se a gente tivesse em condições de falar sobre sociedade aqui, nem todo mundo tem perfil para isso. Sim. E aí, na época, eu comecei a receber convites, porque como nós formávamos uma equipe no Brasil de consultores credenciados para atender a ONU, a gente não tinha esse privilégio de trabalhar só no nosso estado, não, a gente tinha que rodar. E foi quando eu comecei a conhecer o Brasil. Então, eu comecei a conhecer o Brasil com esse olhar de empreendedorismo. Então, eu ia, por exemplo, para Santa Catarina, e eu entendi lá que a cultura, né, da empresa familiar é muito forte. Por quê? Porque tem uma história, né, de alemães, de holandeses, que também é muito forte. E eles ficam querendo deixar o negócio para os filhos começam a entrar no negócio das famílias. E isso já é diferente do Nordeste. Então, eu comecei a ver essa diferença que existia no empreender nas regiões, né? Como, por exemplo, aqui, né, que eu gosto de dizer, o Centro-Oeste é um país dentro do Brasil. Pena que o povo daqui não sabe disso. Eu estou falando Mato Grosso, Goiás, de uma forma geral. Por quê? Porque o agronegócio ajuda muito nisso. Então, eu comecei a trabalhar em várias regiões como consultora da ONU. Nisso, eu terminei trabalhando em 14 estados, sempre indo e vindo, né, para Natal. Eu ia, dava o treinamento e voltava. E aí, chegou numa época que eu recebi o convite para trabalhar com outro programa, que era um programa que nasceu aqui no Goiás, que também é comportamental. E eles me convidaram, e esse namoro durou 4 anos, porque eu entendi que se fosse para eu entrar nesse programa, eu teria que vir. Então, não era uma mudança tão simples, né? E aí, no início, eu declinei, porque eu tinha outros negócios lá em Natal, então não conseguia conciliar. Até que em 2019, em março de 2019, eu me planejei para chegar em dezembro de 2019 aqui no Goiás. Era uma região que eu já estava atendendo, mas indo e voltando. Isso começou a ficar muito cansativo, né? Eu disse que eu brincava assim, que eu tinha uma mala pronta no closet da minha casa. O tempo todo eu estava só trocando as roupas da mala, porque eu vinha todo mês e passava 12 dias. E isso era muito cansativo, a família sentia, né? E aí foi quando eu decidi vir de vez, né? Me planejei com meu marido e nós decidimos vir de vez no final de 2019. Fiquei em Goiânia 1 ano, mas sabendo que a gente ia escolher uma cidade que ficasse perto de Goiânia, porque eu precisava desse centro maior, era uma segurança que eu sentia, né, por vir de cidade de capital, mas o meu marido, para ele empreender, que ele é construtor também, precisava estar numa região que ele tivesse condições de fazer o investimento. E aí nós escolhemos Vianópolis, né, que foi Escolheu o lugar certo. Estava dentro da minha área de atuação, né, eu atendo de Goiânia até Pires do Rio, então Vianópolis estava bem localizado. E como eu já estava atendendo aqui na época mineira, estava atendendo a Markmix, então eu comecei a criar meus vínculos aqui, né? E aí o Kaique, ele foi bem influente nesse sentido, né? Kaique e Jéssica, porque Kaique falou assim, não, aí se você vai morar pro lado de lá, você vai morar em Vianópolis. Ele já arrumou a casa. Olha, já te trouxe para cá. Já me trouxe para cá. Então, ele e meu marido terminaram que resolveram tudo, né? Deu certo. Essa relação aí, você falando da proximidade com a Markmix, o Kaique e a Jéssica, a gente percebe muito no discurso dela o que eles falaram, né? Quando você falou da índole, de se preocupar com a índole, foi uma coisa que eles pontuaram aqui, a maneira como lidar com os funcionários, de estar junto com eles para fazer crescer junto. Então a gente vê que funciona. Patrícia, eu posso estar muito equivocado no que eu vou falar, mas aqui já sentaram excepcionais, empresários excepcionais que tiveram muito sucesso. Eu vou usar dizer alguma coisa aqui. Não é que tem uma receita de bolo, mas os passos, eles estão lá. São simples, mas é difícil seguir eles. É porque você está lidando com pessoas, Exatamente. né?
E pontua sempre os mesmos pontos. E é muito. Salomão, no livro de Provérbios, ele pontua os 4 passos a obter a diligência. Primeiro, é se acordar para a vida. Assim, cara, eu preciso. Quando o Kaique falou assim, não, a loja é o nosso ganha-pão. Nós temos que fazer isso aqui funcionar. É se acordar. A gente depende daquilo. Então vamos. Aí o segundo ponto que ele fala é você criar metas. Onde eu quero chegar? Onde a minha loja eu quero estar daqui 5 anos? Você tem que criar essa visão. O terceiro, que é cansar de falar aqui, network. Relacionar, fazer parcerias eficientes. E no final, é o conhecimento, é se dedicar naquilo que você faz. Então parece que tem não vou falar mais uma vez a receita, uma pronta, mas tem uns passos que se você seguir e desempenhar aquilo, você vai ter um sucesso. Sim, sim. A questão às vezes é que o empreendedor ele está engessado, né? Ele está engessado. Ele tem uma forma de fazer a vida toda e quando o consultor chega, a gente chega com alguma coisa que às vezes vai tirar da zona de conforto. Vai tirar. Olha, por exemplo, você está se reunindo com a sua equipe? Não, nunca fiz reunião. Não, mas eu sempre estou conversando com eles. Eu falo, olha, mas há uma diferença entre você marcar um horário em que o colaborador sabe que aquela é a hora que vocês vão estar sempre tratando para fazer alinhamentos. E ali você está motivando a sua equipe. Não precisa ser uma reunião formal, né? 15, 20 minutos, às vezes em pé com uma garrafa de café. Mas você criou aquela rotina, né? Horário, dia da semana. Segunda-feira, das 8 às 8h20, é reunião com a minha equipe. Mas eu não posso abrir minha loja de 8, faz no final do dia. Marca com eles 15 minutos antes, compensa isso de alguma forma, né? Mas dá peso a isso. Por quê? Porque você não acumula problema. E outra coisa, você nivela com a equipe toda. Então, eu tenho cliente hoje que ele diz assim, como é que eu vivia sem reunião antes? Então, assim, agora, você, Patrícia, isso vale para todo mundo no mesmo formato? Só que tem uma maneira diferente. Eu vou entender, porque eu tenho, às vezes, o cliente que ele tem os colaboradores no externo. Por exemplo, a Jet Telecom, eu atendi a Jet Telecom. Poxa, metade da equipe ou mais está na rua o tempo todo. Como que ele faz isso? Então, a gente encontra uma forma de gerar, e eu fazendo propaganda aqui, né, da Jet Telecom. Estou contando o exemplo de um cliente que eu tenho que não tem os funcionários o tempo todo ali, disponível naquele horário, porque eles fazem trabalho externo. A Mineira, mesma coisa. Eles têm a turma que sai para fazer entrega e tudo, nem sempre está ali naquele horário. Mas eles encontram um horário para poder reunir com quem precisa e geram os subgrupos também. Então, são ações simples no dia a dia, que quando a gente vai entender o perfil do cliente, a gente começa a incorporar. Porém, vem esse engessado do cliente, né? Então, assim, hoje, se você tiver com o mesmo modelo, né, de empresa, um ano depois você já está atrasado. Eu me recordo quando meu filho mais velho era pequeno, a escola pediu para que, isso eu já contei até em algumas aulas, a escola pediu para que eu comprasse um tecido para fazer uma fantasia, que era uma coisa da escola. Falou assim, olha, você vai na loja tal, no centro da cidade, o tecido está lá, né? A moça tira a medida e você leva para a costureira. Ok. E quando eu cheguei na loja, embaixo vendia roupas, perfume, mala, bolsas. Eu saí da loja, fui para a calçada para ver se o nome que tinha do lado de fora era a loja de tecido que a moça tinha me falado. E era. Eu cheguei e falei para a vendedora, moça, olha, eu estou aqui com papel para comprar um tecido, mas eu não estou vendo aqui. Ela disse, não, a senhora sobe, primeiro andar. Eu falei assim, mas interessante, né? Ela disse, não, é porque que quando começou era só tecido. Mas o empreendedor foi vendo que ali também cabiam outras coisas. E aí, uma vez eu fui trabalhar numa cidade do interior, no interior do Pernambuco, e o cara tinha uma loja que vendia tecido há 40 anos e ele só vendia tecido. Ele abria, inclusive, às 6 da manhã, fechava 10 para almoçar, reabria de 1 da tarde e fechava 4 da tarde. Então, assim, aquela loja, ela nunca cresceu. Por quê? Porque ela continuava com o mesmo modelo que ele tinha. Ainda tinha um negócio. Quando dava 3 da tarde, os amigos chegavam, ficavam na calçada conversando, que fazia parte, que era o final do expediente. Olha. Então, assim, as duas pessoas começaram vendendo as mesmas coisas. Então, o que eu gosto de dizer é que, assim, ó, por que um cresce e o outro não?
Porque é a forma de pensar diferente, né? Eu começo a quebrar os paradigmas. Sim. Então, muitas vezes, o empreendedor... Aqui em Vianópolis, eu recentemente soube de uma empresa que abriu, durou 5 meses. A empresa fechou. Quer dizer, fechou porque a pessoa não tinha boa vontade? Não. Ela fez um investimento, às vezes, dos recursos que ela tinha. Envolve tempo, pessoas, né? Exposição, porque você se expõe quando você abre, se expõe quando não dá certo. Sim. Né? As pessoas propagam muito mais o fracasso do outro do que o sucesso. Uhum. E a empresa fechou com 5 meses. E o que é isso? Falta de planejamento. Os orientais, eles passam muito mais tempo planejando do que colocando em prática aquilo que eles vão abrir. Né? Para ter menos chance de erro, né? Menos chance de erro. Então, o problema, muitas vezes, no empreendedorismo, é essa questão de parar para planejar. Né? Então, assim, as pessoas precisam parar para, primeiro, ver se elas se identificam com o perfil do negócio que elas querem abrir. Nem todo negócio que pode dar certo, às vezes, se encaixa com o meu perfil. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho perfil para ter uma loja da Mark Mix. Por quê? Porque eu não entendo de moda. Então, se eu fosse estudar moda, se eu fosse entrar nesse universo, ia ser tão trabalhoso para mim que é melhor ir para um caminho que eu já tenha mais familiaridade. As minhas chances de sucesso aumentam. Perfeito. Né? Então, assim, faz todo sentido você buscar por aquilo que pode, sim, ser mais um caminho menos sofrido para você. Não é nem fácil, mas é menos sofrido. Por que você vai procurar o caminho mais difícil? E essa questão de ter familiaridade não significa que você tá na sua zona de conforto, porque você se desafia todo dia, né, Patrícia? O tempo todo, né? Porque assim, ó, por exemplo, eu tenho um produto que dura 7 meses com o cliente, eu tenho um produto que dura 45 dias, né? Que eu visito o meu cliente toda semana. E eu tenho que ter ferramenta para ele. Isso faz com que eu tenha que estar estudando, lendo, fazendo cursos, né? Na condição de aluna, muitas vezes, né? Porque a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Sim. Então, a mesma coisa é numa pessoa que põe, por exemplo, uma padaria. Qual é o principal produto dele? Aparentemente é pão. E quantas vezes você entra dentro de uma padaria, compra um monte de coisa e sai sem o pão? Verdade. Né? Então, assim, por quê? Porque o cara consegue enxergar que existem outras coisas que se vendem ali. Antigamente, padaria vendia pão, manteiga, ovos e leite. Hoje, padaria também vende pão. Isso. Né? É uma das fontes. Então, assim, é uma das formas que ele chama a atenção do cliente. Então, assim, é uma forma de pensar diferente. E isso vem fruto de um estudo. Aquela pessoa começou a pensar. Então, o que não dá certo não é a má vontade da pessoa. Eu sempre gosto de dizer que não é porque a pessoa... Ninguém quer perder dinheiro, né, no negócio. É porque a pessoa provavelmente não parou para planejar. Inclusive, faz parte do planejamento a contratação. Será que tem gente para atender o meu público? Será que eu consigo contratar pessoas? E essa contratação tem que ter muito cuidado. Ontem eu estava fazendo uma reunião com uma cliente de manhã cedo, daqui, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Por quê? Porque se você trabalha com beleza, por exemplo, é claro que as pessoas que você contrata precisam cuidar da imagem. Sim. Porque elas são o cartão postal do seu negócio. Então, como é que você trabalha com beleza e vai contratar uma pessoa que não cuida da imagem dela? Né? Por quê? Porque dependendo do seu segmento, isso é uma exigência, sim. Sim. Tá? Tem outros que não precisa. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que em alguns segmentos a pessoa não precisa se preocupar com isso. Quanto mais eu cuido da minha imagem, melhor. Né? Por que é que eu vou trabalhar sem me preocupar se o meu cabelo está arrumado, ou se eu sou mulher e não cuidar de um mínimo de uma maquiagem, se a minha unha está limpa? São detalhes que o cliente está prestando atenção a isso. Né? Ele está ali sendo atendido por você. Então, às vezes, eu tenho essa mania de contratar, não, vou chamar fulana, é minha sobrinha. Não tenho nada contra empresa familiar, pelo contrário, eu aprendi, né, que empresa familiar pode funcionar, sim, muito bem. Agora, as pessoas precisam saber quais são as funções que elas têm e ter o respeito. Né, para não ser invasivo no outro, não passar por cima, entender essa questão das responsabilidades. Então, como aquele empreendedor, muitas vezes ele não planejou, ele também não pensou no sócio. Ele só encontrou o que é que poderia ser bom. Às vezes, o bom é só o dinheiro, que os dois vão somar. Mas você tem que, numa sociedade, é essencial se somar habilidades. Então, você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa ter um sócio que seja bom naquilo que você não é. Para completar. Para poder completar.
Então, essa soma de habilidades faz toda a diferença. Daí vem a minha decisão de parar para pensar, para não estragar uma amizade de infância, um vínculo familiar, né? Claro, a gente não vai encontrar no sócio a perfeição, vai ter coisas que às vezes a gente não gosta, mas saber conviver, porque a gente também tem, né? Cada um tem suas limitações, ninguém é perfeito. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem separar isso. Então, eu vejo amigos de infância crescendo juntos, irmãos crescendo juntos, mas por quê? Porque existe esse respeito, né? É o que a gente falou aqui muito dessa questão de ter esse networking, conhecer pessoas e fazer parcerias. No começo da conversa, eu falando da questão dos sócios. Tem gente que vê isso como, não, canseira, problema e tudo. Cara, não. Se você tem uma empresa e você falou, eu tenho um talento naquilo, então eu vou focar naquilo. Mas isso aqui eu não sou bom. Coloca alguém ali que seja bom. A pessoa que é especialista naquela área. Porque hoje, eu até comento com a Luísa, tudo tem um especialista. Para tudo. Ah, vou abrir um podcast. Tem um cara que faz um curso de como você deve posicionar o microfone. Tem um cara que dá um curso de 2 meses sobre iluminação. Sempre vai ter alguém para direcionar numa área. Então, essa questão da sociedade, muitas pessoas veem isso com maus olhos. Sim, não, quando fala sociedade já pensa, vai dar fracasso. O que eu penso, que eu vejo os meninos falando lá do grupo Primo Rico, eles têm um colaborador, quando esse cara começa a ter muito resultado, opa, vem cá, vem ser sócio. Eles só vão somando, só somando. Isso. É verdade. E assim, quanto mais eu começo a enxergar essa habilidade da pessoa, às vezes o sócio, ele é só um sócio capital, mas isso está muito claro entre eles, né? Isso. Eu atendi cliente aqui de 3 sócios, onde um entrou como sócio capital. Então, ele tem outro negócio, ele não tem foco de ir para dentro daquela empresa o tempo todo, porque o foco dele é outro negócio, mas precisava existir essa figura desse sócio. Então, ele entrou aportando o financiamento do negócio e os outros 2 entram com o comercial, a gestão. E tudo... E o negócio flui super bem. Definido desde o começo. Definido. Não, minha parte é essa. Então, aquele sócio capital, ele entra para opinar em alguma coisa, mas ele mesmo disse, olha, isso aqui eu não posso, porque eu não estou no dia a dia. E é né? o potencial dele, o capital, né? É o potencial dele. Então, assim, o problema é essa quebra de paradigma. Muitas vezes, você tem uma boa ideia, o negócio começa a crescer, mas você não tem capital suficiente para expandir. E aí o cara diz assim, não, mas eu não quero um sócio. E aí ele não cresce. Aí chega o concorrente ou o cara de fora e coloca o negócio. E ele diz, o cara roubou minha ideia. Roubou minha... Não roubou a sua ideia, né? Você não teve coragem. Eu tenho uma frase que eu até coloquei naquele livro ali que eu dediquei a vocês, que é uma frase minha que diz assim, muitas vezes a nossa coragem pode ser a melhor decisão da nossa vida. Então, assim, quando eu vim para cá, eu vim porque eu queria aumentar meu número, né, financeiramente falando. Sim. Quanto mais eu atendo, mais eu ganho, mas eu vivo disso. Não está nada errado. O meu dinheiro, ele não é melhor nem é maior do que o de ninguém. É consequência. Ele é só o meu, é consequência do meu trabalho. Exato. O problema do ser humano é esse. Ele quer ganhar e quer pagar pouco. Então, esses dias eu estava conversando com uma cliente, ela estava dizendo assim, eu estou com maior dificuldade de... Ela foi minha cliente, já terminou o atendimento, falou assim, estou com maior dificuldade de contratar, estou atrás de pagar R$1.300 para uma faixa etária de 20 anos, eu acho que já está bom demais. Eu falei, olha, R$1.300 é o que todo mundo paga. Então, agora, esse colaborador que vai receber uma oferta para ganhar 1.300, ele está escolhendo não trabalhar. O que você vai dar a mais para convencer ele a ficar com você? Aí vem reuniões, motivação, mimo, gratificação, premiação, mas para isso por trás tem que ter meta definida, né? Eu tenho que saber onde eu quero chegar, aquela pessoa entender que ela faz parte da minha equipe e que quando eu cresço, todo mundo cresce também. Se eu quero pagar a pessoa de um valor engessado, fixo, a mesma coisa, ela vai escolher onde vai trabalhar, porque o perfil de remuneração hoje também mudou. O empreendedor, se ele quiser pagar fixo hoje para o empregado fica ali por um tempo, porque ele está recebendo oferta lá fora para receber com premiação ou com comissão. Tem gente que não gosta, eu gosto muito de citar, às vezes, os americanos nesse sentido, porque tem muita gente que diz assim, o americano é muito capitalista, mas quando você falou do especialista, isso na América do Norte, isso existe há muito tempo. Você vai construir uma casa lá, entram 50 equipes. Um cara faz a borda da piscina, o outro faz a piscina.
Entendeu? O que faz a piscina não faz a borda. Perfeito. Entendeu? O que pinta, o que bota o piso não é o que bota corrimão. Então, assim, lá eles gostam do especialista. Então, quando você vai construir uma casa, tem 50, 60 equipes indo trabalhar lá. É mais uma vez, você comer a bicicleta, você destrincha ali, ó. Cada um cuidando da parte. Aqui, as pessoas querem que um ser humano seja contratado de um jeito e faça de tudo. Faça de tudo. Entendeu? E acha ruim se tiver que pagar um pouco mais. Então, assim, como é que você vai fazer com que o colaborador todo dia chegue na sua empresa motivado se ele já sabe quanto ele vai receber no final do mês? Você tem que provocar ele, dizer, cara, se eu faturar isso, se você vender isso, você vai ganhar X. Aí, depois que a pessoa tá com uma renda que já tem complementar aquele fixo, que é obrigado a ter carteira pela nossa CLT, aí o cara diz, rapaz, quanto mais eu vender aqui, quanto mais eu contribuir para que negócios sejam fechados, mais eu vou ganhar. Ninguém quer voltar a ganhar menos. Eu tenho essa impressão de que os empresários pensam muito em fidelizar os clientes, só que esquece que os seus colaboradores são seus primeiros clientes. Clientes Perfeito. internos, né? Exato. E se você não fidelizar, a primeira oferta melhor que vier pode ser R$10 a mais. É. Ele vai embora. Vai embora. E se você perde um cliente, você desfalca a sua equipe e aí você perde faturamento, perde produtividade de uma pessoa que poderia ser um grande potencial para sua empresa. E a gente vê muito isso aqui na cidade, porque às vezes o empreendedor ele pensa primeiro no lucro. Não, primeiro tem que pensar na sua equipe. E as empresas de sucesso que tem aqui, é igual a gente falando aqui da Mineira, da Droga Vaz, das outras empresas, você chega lá, os funcionários, toda a equipe, cara, elas sentem prazer de estar lá. Sim. É algo que você vê no olhar da pessoa, na conversa. E isso transmite pro cliente. Cara, que massa isso aqui. Igual eu falei, eu vou lá na Droga conversar com o Emerson. Porque isso te traz algo afetivo. Você cria meio que um vínculo com a empresa. Sim. Uma coisa que eu sempre batia na tecla, que era sempre assunto assim, de conversas bem triviais, assim, era que Vianópolis era muito fraca em atendimento. Em qualquer coisa a gente falava, atendimento aqui é o que mata o empresário, a empresa e tudo mais. E hoje isso tá mudando, né? Mudando. A gente tá vendo que o atendimento tá bom. E é o que a Patrícia falou. Às vezes isso acontece, muitas vezes, porque é algo que vem lá de trás engessado. Engessado. E aí, até voltou que você me lembrou que eu ia fazer uma pergunta. Às vezes quando você vai conversar com o cliente, tem que existir uma compreensão dos dois lados. Porque você vai provocar nele, falar, isso aqui tá errado. E ele tem que ter a mentalidade aberta para aceitar. Cara, eu tô há 20 anos aqui fazendo a coisa errada. Vou mudar. Quebrar paradigmas não é nada incomoda. fácil. Não é nada fácil. Incomoda. A consultoria, ela sempre incomoda. Né? Por quê? Porque, de alguma forma, ela vai provocar para você fazer algo diferente. Mas quer ver uma coisa, por exemplo... Antigamente, quando você falava em consultoria, tinha que ser 100% presencial, né? Você tinha que ir para dentro das empresas. A pandemia ajudou em muita coisa. Então, não só ajudou no meu serviço, como ajudou a muitos outros. Antigamente, você tinha que ter uma estrutura física para tudo. Hoje tem gente que já abre o negócio sabendo que é só delivery ou é só entrega, né? Isso já é quebra de paradigma também. Mas quando a pandemia chegou, eu estava já morando aqui, né? Morava em Goiânia, e o nosso atendimento era 100%, né, presencial. Eu trocava uma mensagem, WhatsApp e tal, mas assim, eu tinha que ir para a empresa. E aí eu me virei para o cliente e falei assim, olha, eu não estou podendo entrar na sua empresa, não posso nem circular na cidade, né? Goiânia estava assim, você tinha que sair para o essencial e tal. Podemos começar a fazer as reuniões online? O que mudava? Nada. Ao invés de eu estar sentada dentro da sala dele, eu estava dentro do meu ambiente e ele no dele, até mais seguro e muitas vezes muito mais flexibilidade de horário. Exato. Então, assim, eu comecei a sentir o cliente mais aberto a isso. Hoje eu tenho clientes que eu atendo no Tocantins, lá no Rio Grande do Norte, interior de São Paulo, 100% online. Eu nunca fui na empresa da pessoa. Olha aí. Né? Mas o que é que acontece isso? Eu levo a mesma ferramenta, escuto a mesma demanda e trabalho com ele. Agora, não adianta ele acordar comigo aquilo que ele diz, realmente, eu vou fazer isso, e ele não fazer, porque isso não gera resultado. O que gera resultado é a ação. Teoria, eu gosto de dizer assim, frase de impacto, teoria, livros, faz você pensar. Mas o que gera resultado é a ação. Então, não adianta eu conheço gente que já leu 120 livros de autoajuda e é depressivo. Né? Por quê? A pessoa lê, ela cria um condicionamento
de que aquilo é ótimo, adora falar que leu, mas ela não coloca em Não prática. coloca em prática. Ela acredita que só a leitura basta. Mas não basta. Chega um ponto que ela é condicionada só a ler. Porque a ação, ela gera muito desconforto. Né? Então, assim, eu me lembro quando eu vim para cá, assim, minhas amigas, eu tinha amigas já se aposentando. Eu cheguei com 50 anos, em 2019. Então, assim, tinha amigas que diziam assim, você tá louca? Né? E assim, eu com 50, com a cabeça de 30. Então, assim, a minha energia, a minha disposição para trabalhar, se o meu cliente ele é um cliente 100% online, eu estou do mesmo jeito. Né? Se é presencial, porque é permitido, né? Se eu estou aqui, o meu cliente é daqui, ótimo. Né? Mas, por exemplo, eu passei 15 dias fora. Né? Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, fui para lá. As reuniões que eu tinha, eu fiz que eram online. Entendeu? De onde eu estiver, eu faço. E de onde o meu cliente, eu me lembro, o meu cliente no hotel e eu na casa lá, e a gente falando tudo que a gente precisava falar. Nem o cliente, nem você no mesmo... Não estavam no mesmo ambiente. Então, assim, isso é quebra de paradigma. Sim. Né? Que o cliente não tinha antes. Então, hoje, eu tenho um cliente que eu atendo à noite, eu tenho um cliente que eu atendo num domingo à tarde, porque eu preciso me encaixar. Às vezes, a necessidade dele, ele diz assim, Patrícia, eu na semana eu falo assim, eu quero a hora que você consegue me ouvir, que a gente consegue conversar, que ninguém vai atrapalhar. Não adianta na correria Aí do pode dia a ser no dia. sábado à tarde, aí a gente vai se encaixando, Sim. né? Desde que seja bom para ele, seja bom para mim, porque tem que gerar resultado para ele, senão ele não me indica. Né? Se ele não tem resultado, ele não vai me indicar, ele vai falar mal. Claro. Né? E, Patrícia, nessa questão, assim, de que a gente está falando sobre tudo isso e como é complicado para o cliente sair desse gesso que ele tá, sair desse paradigma, já aconteceu alguma situação de você chegar com a consultoria e o cliente for muito fechado e falar, vai continuar do jeito que está, não vou mudar? Já, claro que já. Gente. Né? Eu tive gente de eu dizer que então não vou continuar, né? A gente rescindir contrato, ele pagar a multa, porque ele ocupou ali, né, todo um planejamento que eu deixei de colocar outra pessoa no lugar dele, e você não consegue substituir de imediato. Sim. Né? E eu disse a ele que não tinha condição. Né? Por exemplo, planejamento financeiro. Nossa, planejamento financeiro é muito mais simples do que as pessoas pensam. Eu digo que com uma calculadora de R$ 1,99 você faz planejamento financeiro, porque ele só tem 4 operações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Né? Você não vai usar a raiz quadrada para nada. Agora, as pessoas acham que planejamento financeiro é uma coisa complexa. Então, você tem que saber se você pode expandir, se você vai ter capital de giro para suportar aquele negócio. Tem gente que diz assim, não, se for para trabalhar planejamento financeiro, não quero. Eu falei, então não vou trabalhar. Como é que a gente vai estabelecer metas se você não quer definir um valor que você quer vender daqui a 6 meses na sua empresa? Eu quero ir para aumentar seu resultado financeiro. Por trás de tudo, meu objetivo é isso. Você vai melhorar os processos internos, mas eu quero que você aumente seu faturamento. Sim. Então, para isso, a gente precisa planejar isso daí. Então, uma das ações de consultoria é o planejamento financeiro. O cara diz que não quer fazer. É complicado. O outro muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu não tenho condições de demitir a fulana, ela é minha gerente, mas ela é minha prima. Aí o problema que entra da E questão aí a familiar, fulana, né? ela é odiada por todos os outros funcionários. Então, ela é um problema. Você acha que as pessoas odeiam um gerente à toa? Não. Onde está o problema? Está no gerente. Porque as pessoas não deixam de gostar de uma pessoa por implicância. Não, elas gostam ou elas não gostam. Né? Depende da minha base comportamental, como é que eu me comunico, como é que eu cobro, como é que eu dou um reforço positivo. Nossa, que massa, fulano, isso que você fez. As pessoas têm dificuldade de elogiar. Gostam, acham legal, mas não elogiam. É verdade. Então, o ser humano, ele acaba dizendo assim, poxa, eu não acerto nunca com essa gerente. Aí, quando chega um funcionário novato, eu digo, essa gerente, você toma cuidado, hein? Porque ela só... E vai passando. Aí, resultado, o cara não demite aquela gerente. E aí, o maior problema, às vezes, está lá. Então, quando o cliente está engessado desse jeito, eu saio frustrada, porque ele, muitas vezes, quis continuar por outras ações, fez um investimento, mas é um cliente que depois ele fala mal. Ou então ele diz assim, ele é bom, mas não achei o valor justo. Quer dizer, justo é só o dinheiro dele, né? O dinheiro dele é bom, o preço dele tá bom, o meu não. Né? Mas por quê? Porque ele não cresceu. Eu tenho uma cliente daqui que ela cresceu tanto que ela um dia me mandou uma mensagem, já tinha assim, uns 3 meses que tinha terminado, ela disse assim, Patrícia, como é que eu trabalhava com aqueles números antes? Eu digo, eu não sei. Deus me livre, eu não quero mais vender aquilo que eu vendia. Né? Eu falei assim, mas por quê? Porque imediatamente ela abraçou as mudanças.
E muitas vezes as mudanças que a gente faz não tem investimento financeiro a não ser o da consultoria. Você usa os recursos que você já tem, as pessoas que você já tem, você remaneja, né? Às vezes você tem dificuldade de delegar e tem um funcionário que está subutilizado. Ele tem hora disponível para lhe ajudar, por exemplo, no seu financeiro. Mas você acha que só você pode fazer. Né? Então, assim, essa quebra de paradigmas, né? O empreendedor hoje que está crescendo é porque ele está com essa mente aberta. Ele diz assim, poxa, eu tenho que delegar para crescer, eu tenho, às vezes, que mudar a minha forma de contratação, eu tenho que agregar mais alguma coisa que não seja só o pagamento. Eu tive um cliente aqui que a gente tinha um problema seríssimo todo mês com demissões. Essa turma de cerâmica é uma turma que trabalha com colaboradores que têm um perfil que não é tão comprometido. É muito volátil, né? Um entra e muito, sai. Demais. Então, assim, é sofrido para todos eles, todos os ceramistas, tá? Não é uma coisa assim, é pontual de um. E o meu cliente, ele disse assim, a gente precisa fazer uma coisa nova e tal. E ele tinha uma cozinha bem, assim, interessante, um tamanho bom no escritório dele. E nós fizemos um teste com a garagem, colocamos 2 mesas e dissemos, vamos dar almoço para eles. Quando nós decidimos dar almoço, os outros ceramistas caíram em cima, né? Pô, você vai dar almoço? Mas, na verdade, o que acontece? Aquelas pessoas, elas chegavam, às vezes, para trabalhar 3 horas da manhã com a marmita do almoço. Sim. Então, elas iam comer uma comida fria, uma comida sem qualidade. Às vezes, eles andavam de bicicleta 1 hora, tinha 1 hora de almoço, 1h30, e saíam de bicicleta para almoçar e voltar. Então, aí o cara não voltava, porque ele já não era tão envolvido, tão comprometido. E nós começamos a criar, fizemos esse laboratório de serviço e almoço. Hoje nós temos um restaurante que foi levantado lá, só para os funcionários. E aí esse problema começou a diminuir de demissões. Veja o impacto que isso gera. Olha porque só. o cara, ele se sente valorizado. Poxa, ele faz o prato dele, comida quente, comida de qualidade, com vegetais, com legumes, com proteína. Né? A cozinheira que nós temos, nós construímos um restaurante lá. Isso não era o salário do cara que estava aumentando. Era como a gente pode proporcionar a ele uma maneira, um bem-estar. Outra coisa, ele já descansa ali. Então, começamos a receber mais currículos, né? Quero trabalhar aqui. Né? Então, a gente continua incomodando os concorrentes. Mas foda-se eles, né? Os caras precisam fazer diferente. Exato. Então, assim, é quando eu digo que só o salário não resolve. Você tem que agregar mais alguma coisa para poder o colaborador chegar dentro da sua empresa todo dia e dizer, opa, hoje eu tenho mais um dia para correr atrás do meu sonho e é daqui do meu trabalho que eu vou tirar. Perfeito. Porque senão ele chega todo dia carregando um saco de cimento. Nossa, o colaborador que na segunda-feira ele odeia a segunda-feira, esse colaborador ele não está feliz. É um fardo, né? Por quê? Porque eu, por exemplo, eu não recebo pagamento no domingo, então eu amo a segunda. Né? Eu amo a segunda, porque é na segunda que eu começo a receber. Né? Então, assim, a mesma coisa é um colaborador. Quando ele tem essa visão que é dali que ele vai comprar a casa dele, que ele vai comprar a moto, que ele vai sair da moto e vai comprar um carro, ele está motivado. Porque uma vez eu tive um cliente lá do Ceasa que ele pagava fixo ao gerente dele, e eu falei assim, não funciona. Vamos pagar em cima do faturamento total. Esse cara está comandando 18 pessoas. E meu cliente disse, não, mas ele só quer fixo, porque tem 2 filhas e tal. Eu falei, não, mas vamos pagar, vamos chamar o cara para conversar. Chamamos, fizemos uma proposta, o cara ficou meio tenso. Eu falei, não, a gente garante 2 meses o teu fixo se você não atingir a meta. E eu me lembro que quando ele começou, nós começamos, o salário dele era R$3.000. E esse foi um atendimento que durou mais tempo, né? Durou 7 meses. E no 7º mês, o meu cliente estava pagando ele quase R$7.000. Caramba. Então, o salário dele tinha mais do que dobrado. E o meu cliente me ligou. Disse, Patrícia, eu estou aqui, vou pagar a folha. Era um sábado à tarde. E eu estou aqui, eu vou pagar para o Júnior quase R$7.000. Eu falei, que maravilha! Perfeito! Aí ele disse assim, Patrícia, é muito dinheiro. Eu digo, quanto é que você está faturando agora? O meu cliente estava faturando mais do que o dobro. Por isso que o percentual dele estava tão alto. Eu olhei para ele e falei, eu quero que você pague 20. Quando você estiver pagando 20 mil, ele está ganhando quanto? Não, tá certo. Eu falei, você me ligou por quê? Ele queria não só para compartilhar. Eu digo, paga o rapaz e pronto. Entendeu? Então, assim, quanto mais a gente tem esse funcionário... Você acha que aquele funcionário, aquele gerente que estava ganhando quase 7 mil vai querer mais ganhar 3? O cara sabe mais viver com 3? Não sabe. Não sabe. E agora ele vai trabalhar para querer ganhar 15. Isso. Sim. Não, foi o que o cara fez. O cara
roubou o melhor vendedor dentro do Ceasa e botou lá dentro. Olha aí. O gerente. Por quê? Porque ele sabia que aquele cara ia gerar resultado. Que esse é um problema que às vezes a gente tem aqui. Eu não motivo o meu funcionário, o concorrente chega e tira ele. Uhum. E quando ele vai, ele leva os clientes. Leva. Aqui a gente tem isso. Eu tenho um cliente aqui que perdeu bons funcionários e clientes. Né? Por quê? Porque o concorrente pagou mais, levou e porque o vendedor ele se vincula muito ao Sim. cliente. Então, o cliente não está comprando aquela empresa, ele está comprando aquele vendedor que resolve tudo para ele, que atende numa emergência, entendeu? Então, se eu não estou ali cuidando desse meu chamado cliente interno, que é o meu colaborador, eu vou perder ele para concorrência. Muito fácil. Vai chegar fácil. Muito fácil. Isso acontece em vários segmentos. Desse segmento que você está falando aqui, desde o começo que você começou a falar, a gente pode tirar a questão da troca. É tudo uma relação de troca. Você com seu cliente. Existe uma troca. Você dá a ele informações, mas para ele obter resultado, ele tem que criar ação. Se não houver essa troca, não funciona. No final não dá certo. O empreendedor com o funcionário. Tem que haver a troca. Tem que haver. Vou pagar o cara 7 mil. Mas que tá te dando lucro. O salário do Neymar é 1 milhão. É muito dinheiro. Mas ele dá lucro. Pro clube, é verdade. Vai. Então, se a pessoa te dá um retorno, nada melhor que você valorizar ela. Mas é porque assim, a visão muitas vezes é de que o empreendedor, ele começa a crescer, então ele acha que o prolabore dele é que tem que aumentar. Então, ele começa a querer aumentar o patrimônio pessoal. E muitas vezes ele tira o dinheiro que é da empresa, inclusive capital de giro. E ele começa a tirar para empreender em coisas que não vão dar retorno para o negócio dele. Não estou dizendo que porque ele está crescendo, o prolabore dele não tem que aumentar. Pelo contrário, né? É proporcional. Mas eu também preciso cuidar da minha equipe. Então, eu digo sempre assim, você quer melhorar o seu negócio, você precisa ter 2 coisas. Ter um planejamento com metas e cuidar da sua equipe, cuidar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não vai empreender. Né? Porque você precisa de pessoas para crescer. Então, tem gente que tem funcionário que ele não gosta, mal fala com o funcionário. Não cumprimenta, se tem que comprar um chocolate, que eu sugiro, sei lá, bateu meta, vamos comprar um chocolate aí para dar para o pessoal. Ele dá com mau humor. Né? Então, aquela pessoa, na verdade, ela precisa... Né, reavaliar os conceitos dela, né, de como ter relações interpessoais, como conseguir, porque uma coisa é como eu me vejo, a outra é como o outro me vê. Se eu estou ali só chamando atenção e acho que a pessoa, eu já estou pagando a ela e por isso ela tem que atender a minha necessidade, esse conceito não existe mais. Né? Você está falando de um ser humano. Então, quanto mais eu me relaciono, melhor. Não estou dizendo que você tem que sentar no barzinho com sua equipe. Ou convidar ele para a festa de aniversário do seu filho. Não é isso, tem que saber separar isso. Mas ali dentro do ambiente, tratar com cordialidade, ouvir, né? Entender, perceber o perfil, a história. Por isso que eu gosto de dizer assim, quando você vai entrevistar uma pessoa, pede para ela contar um pouco da história dela. Né? Não se atenta só ao currículo da pessoa. Né? Entenda um pouco a história dela. Porque você vai começar a ver quais são os hábitos que ela tem, os valores, a origem, né, os costumes, e aí por isso você começa a ver se aquela pessoa se encaixa ou não com o perfil que você precisa. Essa conversa que parece muito simples é muito rica, que nem, por exemplo, se a gente tá aqui conversando, eu começo a perguntar, como é que você tá, tal, você já tem um carro? Não, meu sonho é ter um carro. Bom, já achei o que eu quero. É o que a Jess estava falando, né? O que a Jess estava falando. Ela chega para entrevistar o cliente, não, peraí, o que você quer? Porque o cliente, ele também tem, o funcionário, ele tem que ter uma meta. Para ele, você tem que ir atrás da meta, você tem que ter essa visão. Não, quer chegar lá. Aí você vai desempenhar ações para você chegar lá. Se você não sabe onde você quer ir, você está perdido. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber o caminho, mas se tiver um Fusquinha e um mapa, você vai chegar lá. E aí o cara fica falando, o que você quer? Eu quero um carro. Então, pra você ganhar o carro, eu vou ter que te pagar tanto. Para mim te pagar tanto, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, essa parte, e eu acho isso, de contratar funcionários, colaboradores, é uma responsabilidade muito grande. Maquiavel no Príncipe, ele fala, você quer conhecer um príncipe, você olha quem está do lado dele. Então, pra você conhecer uma pessoa, você tem que olhar quem é a equipe que está em volta dele. Se ele souber delegar essas funções, ele é uma pessoa confiável, uma pessoa de valor, uma pessoa que vai ter sucesso. Caso contrário...
É verdade. Então, assim, aí vem desde a contratação, né? Sim. Então, eu me lembro assim, minha mãe, ela, no começo, né, quando eu comecei a contratar gente, ela ligava e dizia assim, filha, olha, sabe a fulana? Ela tá precisando tanto que a filha dela trabalha. Eu falei, mãe, não é assim, né? Então, ela tinha essa mania. E isso continua até hoje, né? Sempre tem, você não sabe não, uma vaga para fulano. Às vezes, aquela pessoa se encaixa, né? Sim. E até nos surpreende. Às vezes, não. Né? Então, assim, depende da... Mãe, não estou precisando contratar ninguém agora, né? Dá uma ajudinha, então... forcinha. Ou então, às vezes, a pessoa chegava e era uma grata surpresa. Então, assim, e às vezes chegava um bom técnico, né? Por exemplo, eu tirei uma pessoa que ela foi minha assistente por quase 2 anos, ela talvez tenha sido, assim, como técnica, era uma pessoa que eu não tinha o que corrigir do que ela fazia, mas ela era muito crítica, ela tinha muita dificuldade, ela implicava com todo mundo da equipe, então ela é a figura do desagregador de equipe. Então aquela pessoa, ela não se encaixava lá, ela não tinha um lado humano. Então você tem que ter o lado humano. Então se você está o tempo todo criticando a forma com que o colega anda, ou a roupa dele, ou o que ele come, né? Então, assim, isso deixa um ambiente muito pesado. Então, você tem que tirar aquela pessoa. E, às vezes, acontece isso, o empreendedor não tira, porque ele fica... Não, mas como que eu vou tirar essa pessoa? Não dá maior dificuldade de contratar. O maior problema que eu tenho hoje com meus clientes aqui é contratação. Todos. Não tem gente para trabalhar. Então, eu digo, você tem que importar essa pessoa, ou você tem que pegar uma pessoa zerada e treinar, fazer a formação, que eu chamo, criar a universidade dentro da sua empresa, né? E manter isso daí, tá sempre treinando as pessoas, reciclando. Não adianta você fazer 1000 cursos e você não colocar a sua equipe para fazer. Você não repassar isso para a sua equipe, não ter quem repasse. Por quê? Porque senão as pessoas vão dizer assim, ele está investindo nele, mas a gente aqui está engessando. Né? Então, quando a gente fala de cuidar das pessoas, tem tudo isso também. Você é um pouco provocador aqui agora. Você fala essa questão daquele funcionário que talvez é problema. Ah, mas é minha prima. Ah, é filha da Simone que foi criada lá com nós. Se você pegar um cacho de banana perfeito e botar uma banana por lá dentro, daqui um dia vai estar tudo podre. Então, atrapalha. E outra questão que você falando que me veio à mente, e aqui vai ser um pouquinho provocador. Se o empreendedor não dá valor naquele funcionário, aí o funcionário está desmotivado, sai, aí vocês estão exemplo de levar consigo outros clientes. E aqui tem muito exemplo disso. O cara trabalha na empresa, não é valorizado, ele sai, em vez dele trabalhar para outro, ele abre uma empresa concorrente. E às vezes, com o tempo, supera o patrão. Ele sabe onde estavam as falhas, né? Sabe onde estavam as falhas. E aqui outra coisa, por exemplo. Tem o setor de canecas. Tradicionalíssimo na nossa cidade. Mas ficou. É a lojinha de tecido lá que ficou. Você falando da loja de tecido, eu lembrei da Havan. A Havan começou só com tecido. Hoje você vê o que é. Se você não atualiza, vai vir um vendedor de caneca de fora chegando com voadeira aqui. E depois não adianta chorar leite derramado. Porque o cara tem gestão, o cara tem planejamento. E aquilo que ficou para trás? Porque a Patrícia falou, você fica 1 ano sem se aperfeiçoar, você já está desatualizado. Verdade. É muito isso, cara. Patrícia, uma questão assim, quase que psicológica, que nem a gente sabe que para empreender você precisa de uma equipe, porque você não faz nada sozinho, você precisa delegar tarefas. Foi uma coisa que você falando que eu fiquei pensando. Você acredita que as pessoas têm medo de se tornar desnecessária onde ela está e que por isso o empreendedor quer fazer tudo por medo das pessoas não precisar mais dele lá dentro e assim os funcionários serem suficientes sem ele? Você acha que parte por essa vertente ou não? Eu acho que é muito mais a questão do condicionamento. Muitas empresas, quando elas começam, é praticamente o empreendedor só. Ele começa ele mesmo vendendo, ele mesmo comprando. Né? Às vezes ele tem a ajuda de um familiar ali, um filho, a esposa. Então, assim, a gente conhece muitas empresas que quando começaram eram 2 pessoas, marido e mulher. Né? Era um comprando, vendendo no balcão, abrindo, fechando a loja. Então, ele cria meio que um condicionamento de que é ele que tem que fazer tudo. Aí ele tem dificuldade de delegar. Entendi. Então, ele começa a ver que ele não dá conta de atender os clientes. A primeira coisa que ele quer contratar é gente para ter o relacionamento com o cliente, mas aí ele não treina. E aí ele fica aborrecido porque o cara atendeu de uma forma diferente. Aí aquela pessoa que ele contratou vinha com uma forma diferente de fazer. E ele sequer entende, então ele já critica. Né? E aí ele continua fazendo, ele mesmo pega os melhores clientes para atender.
e ele continua comprando. Então, é muito mais um condicionamento. Então, assim, hoje eu atendi muitas empresas aqui de Silvânia, né? Assim, foram 51 empresas que eu atendi só nesse período de pandemia, de fevereiro de 2020 para cá, de Silvânia, Vianópolis e Orizona. E eu vi várias empresas que começou o cara sozinho, ou ele e o irmão, ou ele e a esposa. E hoje eles têm 10, 20, 50 funcionários, né? Hoje ele não executa mais o serviço. Mas essa pessoa, ela começou a ter um olhar diferente. Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa engessada, né? Eu tenho cliente que, quando eu cheguei para atender, ele pegava todos os papeizinhos de cartão de crédito que era passado no dia, ele levava em casa de noite para conferir. E aí ele não tinha mais tempo para isso, ele começava a acumular. Eu falei assim, eu não acredito que você faz isso, né? Eu não acredito, isso é uma coisa básica, qualquer pessoa faz. Não, mas eu sempre fiz. Eu falei, não, acaba com isso. Né? Você tem que ocupar o seu tempo vendendo, criando relações comerciais, né? Sendo curioso, vendo o que é que o concorrente está fazendo em outra cidade, como é que você pode expandir. Não é conferindo esse papelzinho do banco, né? Do cartão. Então, assim, às vezes é muito mais do condicionamento, sabe, Pedro? Entendi. Muito mais. Ela falando aqui só me lembrou uma coisa, da economia burra do Matheus. É verdade. O Matheus é um colega nosso também, ele é planejador financeiro, e aí ele fala assim, por exemplo, um médico, o Dr. João Pedro, ele tem que lavar o carro dele. Peraí, ele vai pegar 1 hora do dia dele para lavar o carro, isso que vai gastar R$60, ou ele vai pegar 1 hora do dia dele para atender um cliente ali e ganhar R$600, R$800. Então, às vezes, o empresário ele cria essa economia burra. Eu vou ficar lá conferindo os negócios. Tem que podia estar pensando 1 milhão de coisas para ganhar dinheiro. Mas é onde vem a questão do modelo, né, que ele traz. Então, eu todos os dias eu lido com isso, né? Eu chego e encontro um modelo que o cliente fez a vida toda e que ele acha que tem que ser. Às vezes, o detalhe, né, tá na fachada, a forma. Como que uma vez, eu me lembro que uma vez eu fui atender uma empresa, ela era de comunicação visual e ela não tinha. Ela não tinha. Então, assim, eu falo assim, eu passei na frente, direto. Não achei a empresa. Aí, ela disse, não, pois é, a minha caiu e tal. Eu falei, não, isso aqui você vai resolver em 30 dias. Aí 30 dias é muito, hein, Patrícia? 30 dias é muito. Mas aí dependia de estrutura, né, externa e tal. Eu falei assim, não, isso aqui eu vou lhe dar 30 dias. Então, assim, a gente tem que trabalhar com prazo para tudo. Né? O empreendedor, para crescer, quando você falou assim, como vai ver 5 anos? Não são 5 anos. Como eu quero estar no ano 2027, dezembro de 2027? Porque senão daqui a 1 ano, você diz, não, daqui a 5 anos... Aqui a 5 anos, 5 você anos. tem que colocar a data. Eu quero abrir uma filial em Pires do Rio. Quando? Né? Bota aqui no papel. Aí eu começo a fazer as ações. Peraí, então eu vou dar uma volta lá. Primeira ação, vou dar uma volta. Né? Quais são as empresas? Eu entro dentro do concorrente e compro. Perfeito. Né? Porque eu sei todas as informações quando eu compro do concorrente. Ele abre tudo. Né? Então, assim, às vezes você compra, às vezes você simula que vai comprar. Porque, você, por exemplo, você não vai chegar lá na Real Tendas, concorrente vai chegar e comprar um portão, necessariamente. Né? Mas se caro, né? Mas se a Real Tendas sai e vai, como se fosse comprar num concorrente, ela vai descobrir tudo. O que é esse descobrir tudo? Qual é o material que se usa, prazo de entrega, forma de pagamento, né? O pós-venda. Ele vai entender tudo isso. Então, eu digo muito para o cliente, você quer descobrir como é que o teu concorrente vai? Tenta comprar. Né? Ou vai comprar. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você quer fazer alguma coisa, você pega as 5 melhores pessoas que você conhece que é bom naquilo e vai lá, copia. É isso. Vamos abrir um podcast. Quais são os maiores podcasts do Brasil? Vamos copiar. Deu certo deles. Óbvio que na medida que a gente pode, de acordo com o que a gente acredita. Mas é seguir aquilo. Fulano tá fazendo uma coisa e tá tendo muito resultado. Por que você não vai fazer? Você tem que seguir isso. Uns criam, outros copiam. Exatamente. Não é roubado? Como diz Albert falava isso muito de Newton. É subir no ombro de gigantes. E Newton não criava um estudo do nada. Ele pegava coisas que já tinham estudo e aperfeiçoava aquilo. Tá? Aí você falou, como Newton, a gente tem que subir no ombro de gigantes, cara. É muito isso. A gente falando aqui da questão do Primo Rico, eu lembrei da Bolt. Dessa visão do empreendedor. Porque lá no começo, o Paulinho era o patrão e o Nestor e o Vitor eram funcionários. Estagiários. Chegou um ponto, hoje os 3
tem a mesma porcentagem da empresa. O Paulinho falou, não dá pra... Não dá. Não dá. Aí vamos supor se o Paulinho fosse um cara, não, esses meninos aqui, não sei o quê, manda eles embora. Rapaz, esse abriu a empresa e tava concorrendo. Tinha. Não, e outra coisa, né? Ali o Vitor, ele é muito técnico, né? Ele é muito pensar ali na frente, né? Porque tem que ter essas figuras. O Paulinho é muito comercial, o Nestor terminava fazendo de tudo um pouco. E aí eu falei assim, por que o Nestor não sai para vender também? Porque o Paulinho não estava dando conta. E aí o Nestor começou a sair para venda também. Né? Então, assim, nós contratamos mais gente, o Nestor teve essa flexibilidade também. Então, assim, essa coisa que às vezes não é porque eu entrei como estagiário e eu fazia isso, que eu tenho que fazer isso a vida toda. Assim. O Paulinho tem outro negócio, né? Então, assim, acaba que ele também tem que dar uma atenção lá pro cimentício. Mas o Paulinho era uma pessoa que estava aberta para isso, né? Ele viu os meninos como parceiros. E não como lá na frente, pessoas... E hoje eles têm outro negócio, que é a construção, né? Então, assim, eles estão expandindo. Então, foi muita coisa que eles foram mudando ao longo do tempo que eu convivi com eles, né, de consultoria, que eu vi muita coisa assim, eles muito abertos à metodologia, sabe? Então, eu fico muito feliz com esse perfil de cliente, né? O Fabrício lá da Mineira, a gente literalmente, o Fabrício já tinha toda uma ideia de mudar a empresa. Eu me lembro que o Fabrício um dia, ele se virou para mim e falou assim, Patrícia, o que é que eu faço? Não tem material, porque eu comecei a atender ele em junho de 2020. Então, assim, literalmente faltou material de construção. A pandemia, né? A gente conseguia receber 500 sacos de cimento. O que é 500 sacos de cimento? Nossa, uma loja daquele né? tamanho. Aí eu falei assim, vamos começar a vender mesa de plástico, cadeira. E aí o que foi que o Fabrício fez? Ele foi na Leroy com os funcionários, ele levou... acho que 6, 8 colaboradores, soltou a turma lá e disse assim, dá uma volta aí. Cara, perfeito. Né? Perfeito. Porque eu falei para ele, se a Leroy vende outras coisas que tem material de construção, por que a gente não pode vender? Né? Então, assim, eu queria que ele tivesse esse olhar. Hoje a Mineira também vende material de construção. Pois é. Não, é isso. E aí ele tinha todo um projeto de reforma, mas o projeto estava travado, eu falei assim, o que é que está faltando, né? Então começamos a derrubar uma parede, e claro que ao longo do tempo que eu fiz o atendimento não deu para fazer aquilo tudo, ele passou muito tempo fazendo, mas assim, às vezes é só um empurrão, né, que a gente chega, mas o cliente, assim, precisa estar aberto para essas mudanças, precisa crescer, e ele tem muita habilidade para isso, né, para crescer, de reconhecer a equipe, motivar a equipe. A primeira reunião da equipe foi comigo, ele nunca tinha feito. Então, ele juntou a turma toda, ele disse, por onde eu começo? Falei, não, então vamos fazer juntos. Hoje, aí um dia eu me lembro que uma vez ele disse, nossa, Patrícia, aquela reunião que a gente fez meia hora, já durou 2 horas. Eu falei, por quê? A turma está gostando. Sim. Então, aquilo que vocês veem na rede social, das dancinhas e tudo, aquilo dali nada mais é do que colaborador feliz. Não, o Fabrício veio aqui e falou pra gente, tudo os colaboradores que fazem, criam, tem ideia e Mas faz. por quê? Porque ele começou a criar esse relacionamento que não era só o contrato de trabalho, que não era, né? Ele começou a se reunir com a equipe, ele começou a motivar a equipe, começou a bonificar, começou a fazer alguns eventos diferentes. Uma vez ele me mandou um vídeo num sábado à tarde, por volta de 2, 3 horas da tarde, e ele disse, olha aqui a minha equipe descarregando um caminhão de ferro. O pessoal dançando, 2 horas da tarde, no sábado. No sol, descarregando caminhão de ferro. Quer dizer, e foi quando ele começou a ver, né, como essa questão das relações faz sentido, né, pra gente. E ele já é uma pessoa que cativa, né? Não é porque é meu cliente, não, mas assim, não tem como não gostar do Fabrício, já teve aqui. Não tem como. É nosso parceiro. E assim, mas ele tem todo, né? Ele, o Alexandre e o Ednei, que fizeram comigo, os 3, então assim... Eles começaram a realmente ter essa parte de gestão afetiva, né, com o colaborador interno muito forte. Essa que você está falando da Leroy, que levou a equipe. Depois deu o McDonald's para todo mundo, foi uma felicidade. Eu estava conversando isso com o Douglas, da Decar. A gente falando, cara, é que o negócio, você quer montar um negócio? Vai lá. Eu vou mexer com o mercado. Vai lá no Carrefour, meu amigo, solta aqui, olha aqui, vamos fazer isso foi aqui. Foi de jeitinho. Tem que ser assim. Levou, e aí a equipe anotou, né? E aí, o que é que dá para a gente fazer aqui? O que é que pode agregar que a gente vai expandir, né? Então, o brainstorm, né, que é a ferramenta que a gente chama Tempestade de Ideias, surgiu com a própria equipe, que o brainstorm é feito com a equipe, mas ele levou a equipe para campo. E aí ele até brinca, ele contou, depois levei eles para tomar um lanche no McDonald's, foi aquela alegria e tal. E o colaborador se sente parte desse processo de crescimento. Sim. Então, assim, vocês veem como a gente já falou em equipe aqui hoje. Né? Por quê? Porque ninguém cresce só. Então, quanto mais você tem esse olhar de que as pessoas que estão com você estão para crescer, mais você faz
com que a equipe se sinta motivada. E aí você pode... Eu saí no ano 2017, eu passei 30 dias fora do Brasil com o meu celular desligado. Olha. Coisa boa, hein? Eu fiz isso, né? Então, assim, na época, claro, eu me virei para minha sócia do escritório de advocacia, eu tinha terminado todos os atendimentos que eu estava fazendo consultoria, eu fiz esse planejamento com quase 1 ano de antecedência. Então, eu estava terminando os meus atendimentos por volta do dia 15 de novembro e eu viajei no dia 30 porque tivesse alguma coisa assim, né? Que fosse urgente o cliente ter. Mas eu avisei a todos os clientes, ó, vou passar 30 dias, eu quero viver esse período sabático. E eu disse à minha sócia, tá aqui o celular, ela tinha o celular do meu marido, né? E eu disse assim, se for uma situação urgência assim, de morte, você me avisa. Porque não vai dar tempo nem de eu chegar. Não. Né? Até eu estava no Canadá, até eu chegar aqui. E aí, com 1 semana, eu falei, nossa, a Alessandra não me ligou. Como é que tá lá? Eu estava casa de Ferreiros, pé de pau. A Alessandra não me ligou 1 semana. Alessandra, tá tudo bem? Ela disse, eu sabia. Mas era porque era meu condicionamento. Né? Foi quando eu vi, quando eu voltei, que estava tudo bem. Então, assim, quanto mais a gente confia nas pessoas e cria processos e treina, a gente cria essa liberdade. Seja que você quer fazer um curso, você quer tirar 1 mês de férias, e você entender que a sua empresa está rodando até melhor quando você não está dentro, você chegou no ápice. É perfeito. E nem sempre, gente, a relação de sucesso tem a ver com dinheiro, porque às vezes a pessoa diz assim, mas isso tem que estar ganhando muito. Não. O sucesso não está relacionado com dinheiro. Uhum. O sucesso, às vezes, você vê naquele cara que vem do espetinho. Aqui vocês chamam jantinha, né? No Nordeste a gente chama espetinho. Então, assim, o cara tem um espetinho, uma jantinha numa esquina, no muro, batendo de gente em pé, comprando o churrasquinho dele. Isso é sucesso. Entendeu? E ele feliz, e ele contente com feliz, aquilo. atendendo, e o cliente sai feliz. Então, assim, o sucesso não está relacionado, tem que ser algo muito grande, que investe muito dinheiro, não. É você criar esse tipo de processo e sair por 30 dias. Né? Sem ser rico, mas você ter essa liberdade para você fazer uma outra coisa. Só que isso busca planejamento. Sim. Perfeito. Né? Para quê? Para que a sua equipe rode, o seu negócio rode e você chegue e não tenha um caos. Exato. Né? Então, tudo é a base por trás vem o planejamento. É isso aqui, né? É. Quando a gente começou e falou, quando a gente for lá gravar algum podcast, desmotivado, perde o sentido da coisa. É verdade. Porque isso aqui é felicidade. Estamos ganhando muito dinheiro. Não estamos, mas a gente é muito feliz fazendo isso aqui. A gente aprende demais. Com certeza. E, mais uma vez, reforçando o que você falou, lidando com pessoas. São várias pessoas, várias histórias, sentando aqui pra gente criar conexão. Então, o maior líder de todos os tempos, Jesus Cristo, cara. Ele não precisava de pessoas para pregar a palavra, nada. Ele contou com os discípulos para mostrar que a gente precisa lidar com as pessoas. É muito isso. Então, é o tal do networking. Patrícia, você falou lá do restaurante, falou de novo do espetinho, tô morrendo de fome. E eu tô extremamente feliz com o recebido de hoje que a Patrícia nos trouxe. Sim, Que é uma das coisas que eu tô viciado. Leitura, meu amigo. É um hábito que o brasileiro não tem, né? Ele disse que não tem tempo. Não. A boa sorte. Ele não consegue tirar A boa 20 minutos. sorte. Esse é um livro que fala exatamente, né? Que é correr atrás. Correto. Né? Não é só sorte, não, Não é né? só sorte, né? Então, às vezes você vê até um cara que ele teve uma boa herança e ele colocou a perder o negócio, né? Por quê? Porque o que faz ele manter é ele correr atrás. Perfeito. Então, o livro fala exatamente disso, né? Não é livro meu, né? É um livro que eu indico para clientes. Não vai escrever um livro, não, Patrícia? Já tem vários. Não, né? É assim, ainda não parei. Meu marido sempre fala assim, nossa, tanta história, né? Ao longo da minha vida, gente demais que eu já atendi. Mas, e tem histórias que são realmente inspiradoras, né? Que eu me deparo com histórias inspiradoras, que quando termina a consultoria, eu falo assim, nossa, mas como que eu vou... Eu tô tão vinculada a essa pessoa, então vão virando os meus amigos, né? São pessoas que vão virando meus amigos. Vou até ler essa frase aqui do Flávio Augusto. Os jovens têm muito a aprender com essa história, que ilustra que o sucesso não é fruto do acaso, e sim do trabalho duro e da disposição para correr atrás de seus sonhos. Mais uma vez, você está no Príncipe, que Maquiavel falava muito isso aqui, da fortuna e da virtude. Ele fala que para um bom líder não adianta ter só sorte. Você tem que ter a virtude, sabedoria, conhecimento. Você não pode viver ao acaso da sorte. Você tem que fazer por onde? Muita gente aí que ganha na Mega Sena, recebe uma herança muito grande. Um BBB.
E não consegue aumentar o patrimônio. Não consegue aumentar né? o patrimônio. Porque a busca do empreendedor é sempre aumentar o patrimônio. Né? Ele tem um valor, se não fosse para ele aumentar, ele ia deixar ali aplicado, ia fazer uma outra coisa. Mas ele investe no negócio. Então, aquilo tem que realmente aumentar o patrimônio dele. Senão, começa a não fazer sentido. Muito obrigado, viu, Patrícia? Muito obrigado. Vai ficar lindo. Esse aqui não vai pode não vai lá pra casa. Depois pra mim, no caso. Lógico aí. Isso é livre, sim, que 2 tardes, um final de semana. Muito obrigado, Patrícia. Ligeirinho. A gente recebeu um recebido de um parceiro que já tá aqui direto, Exatamente. Empório Paidim. Sim, o Paidinho. Paidim, Paidinho, eu como fiz um sempre. contato ontem com o Kelvin. Vamos ver o que é que vai Exatamente. rolar. Olha aí, Aê, Paidim. Kelvin, pode confiar, Ei, pode confiar. Paidim, muito obrigado mais uma vez por esse recebido do nosso momento papum aqui do Pode Exatamente. Crer. Tem também brownies da Mãezona. Aí sim. A gente vai lá para aquele breakzinho maroto, né, meu amigo? Exatamente. E já a gente volta com esse papo magnífico. Sim, sim. Já a gente volta. Valeu. E voltamos no nosso momento papum, oferecimento Empório Paidim, brownies da Mãezoca. Muito Exatamente. obrigado, gente. Mais uma Já vez. quase virou o dia, né? Tem que a Já. gente ficou conversando aqui. Já. É por isso que eu falo que a gente tem que ser muito grato por isso, cara. Gente, olha o que a gente conversou aqui nesse break. Nossa senhora. Tem muita gente pagando muito dinheiro por isso. Que bom, né? Que bom. Muito obrigado também aos nossos parceiros. Isso aí. Isso Começando. Com o Centro Clínico Lavita. Você que está precisando de atendimento médico, vários especialistas, mais de 22 especialistas, meu Isso amigo. aí. Respeita. E contando. Exatamente. E parceria com o Jacob Facul de Goiânia. Muito bem. Então, precisou de atendimento em relação à sua saúde, Centro Clínico Lavita. Valeu, doutor João Pedro. Muito obrigado. Também com a gente, Real Tendas e Serralheria, Sassá, Rafael e Juliana, muito obrigado. Precisou de estrutura metálica, de uma mesa, uma estante, um telhado, um portão, um galpão, um prédio. Real Tendas e Serralheria. Quer alugar uma tenda, comprar uma tenda? Real. Real Tendas e Serralheria. Valeu, tudo equipe. Farias Autopeças, peças e manutenção, você vai me colocar de novo num Você pesquisou 3 peças? Não tô, porque a gente Que ainda não tem isso? câmera aqui, ué. Que isso, cara. Você não sabe 3 peças do carro. Então você que precisa comprar uma vela pro seu motor, que tem que ser trocado constantemente, senão você vai gastar mais. Continue. Você que precisa trocar também a bateria do seu carro. Exatamente. O radiador. Exato. Gira-brequinho, os Isso. pistão, junta mocinete. Uma pastilha de freio. Exatamente, tudo no Farias Autopeças. E um acessório também, pode deixar seu veículo ainda mais Cheirosinho. lindo. Cheirosinho também. Não, lá é brinde. Se você comprar lá, nossa, o cheirinho é bom. Já trocou o seu? Vou ter que ir lá pegar mais um. Valeu, Farias Autopeças. E também com a gente, nossa mais nova parceria, a Rede Droga Vaso, um novo conceito em drogaria e manipulação. Exatamente, valeu toda a equipe da Droga Vaz. Sejam muito bem-vindos, né? Sim. Nova parceria com gigantes dos nossos empreendedores velopolinos. Precisou de qualquer remédio. É muita coisa, né? É muita Tudo que envolve coisa. E drogaria. vamos trazer uma galera aqui pra falar Vamos sobre. falar, Vamos exatamente. trazer essa galera. Vai lá, em uma das unidades da Rede Droga Vaz. Não é isso? Muito bem. Valeu, gente. Tamo junto. Hoje, nosso tema é empreendedorismo com a Patrícia Borba. Uma conversa excepcional. que Excepcional, aconteceu no aprendizado. primeiro bloco. Nossa, eu devia trazer um caderno e a caneta. Eu vou rever o vídeo depois É anotar. lógico, vamos deixar salvo isso. E uma das coisas, Pedro, que muitos dos empresários que sentaram aqui e comentaram com a gente é em relação a estudar, fazer a faculdade e sempre toca na questão da faculdade. Sim. Porque existe um gargalo ali. Uhum. Tinha um caboclo chamado Sócrates, que ele falava que o ensino não é você pegar uma água e despejar dentro de uma jarra. É você acender no aluno a chama. E hoje a gente percebe que a faculdade é essa jarra. Ela só despeja o conhecimento. Não acende no estudante aquela vontade, aquele negócio. E a Patrícia tem um exemplo aí, meu amigo, que eu acho muito sensacional. Como é que é essa história, Patrícia? Como é que foi isso? Mãe, não vou estudar, vou empreender. Pois é, eu passei por isso, né? Eu venho de uma
de uma família muito voltada para estudo, né? Meus pais sempre. A minha mãe, ela diz que quem não fez doutorado não pode ser chamado de doutor, né? Para vocês verem o nível de exigência dela. Olha, eu acho que eu Então, concordo, né? O senhor não tem doutorado, diz que é doutor e tal. Mas porque os dois, né, vêm esse é o histórico. E assim, quando a gente fala de meus pais, eles estão na faixa de 80 anos, e eu estou falando de pessoas que, né, estudaram e decidiram fazer faculdade tudo há muito tempo atrás, né? Estou falando de 60 anos atrás. Então, pensa uma mulher entrando na faculdade 60 anos atrás, era pouco comum. Mas, enfim, o que aconteceu? O meu filho, quando ele estava para fazer 18 anos, que ele estava no 3º ano do ensino médio, ele é do mês de abril, e aí quando chegou em janeiro, que começou o 3º ano, ele falou, olha, mãe, eu já estou logo lhe avisando que eu não vou fazer Enem, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu falei assim, Tá vendo? Nem aí, né, Patrícia? É nem aí, pra nada. Aí. E aí eu falei assim, peraí, Bruno, calma, como é isso? Mãe, quero ir para a América, quero ganhar dinheiro lá e tal. E, enfim, ele passou o 3º ano todo dizendo sobre isso, né? Como a gente já tinha alguns vínculos nos Estados Unidos, eu falei assim, não, esse Bruno, com a vida que ele tem aqui, ele não vai querer ir para lá ralar, né? Mas, para minha surpresa, era final de 2017, quando ele foi para os Estados Unidos, ele estava com 18 anos, ele foi porque ele tinha uma oferta de trabalho, e, enfim, agora completaram 4 anos, né? Em outubro de 2021, que Bruno está lá. Estabilizado. Estabilizado, ele já tem a empresa dele, ele tem colaboradores que trabalham para ele. Ele agora vai fazer 23. Cara, né? Ele 23 anos, cara, longe saiu da com mãe, 18, já tem empresa. E tem empresa lá, né? Então, assim, realmente no início, para mim, foi muito difícil, porque eu vinha dessa cultura, né? Investir nas melhores escolas, como meus pais fizeram conosco. E eu queria que ele fizesse a mesma coisa. Mas eu também via naquela época, né, que eu já trabalhava há muito tempo com consultoria, muitos clientes meus que souberam fazer da faculdade um negócio, né? Então, por exemplo, a pessoa fazia odontologia. E ele já dizia assim, não, mas eu vou ganhar dinheiro, eu não quero estar fazendo pequenas restaurações. Então, a pessoa foi investir em clínica, foi investir em outros especialistas e foi criando um negócio aonde a base era o conhecimento técnico, porque isso faz toda a diferença, né? E também me deparei com pessoas que fizeram uma faculdade, por exemplo, de administração ou de direito, e que foram investir em outros negócios, às vezes assumindo empresas dos pais, e aquilo dali para ele nunca serviu. Né? Porque o que gera resultado do negócio é realmente a ação, né? Como a gente falou no primeiro bloco. Então, a faculdade, ela pode sim, o estudo aprofundado de uma faculdade, se a pessoa realmente faz, ela pode sim contribuir ou não, dependendo do segmento que eu vou. Eu conheço gente que fez administração e que depois descobriu que aquilo que ele tinha de teoria, ele nunca usou na prática no negócio dele, né? Foram outros cursos, livros, consultorias que fez com que ele realmente quebrasse alguns conceitos para poder ele ter sucesso no negócio. Não estou dizendo que a faculdade não é bom, mas você tem que saber essa soma. Sim. E a gente conhece, aqui mesmo na região, N empreendedores que nem terminaram o ensino médio. E os caras são caras de sucesso. Então, assim, não é uma faculdade que lhe dá um título que vai lhe dar o resultado no seu negócio. Né? Então, assim, para mim foi uma quebra de paradigma com o Bruno muito grande. Né? No começo, eu tinha aquela sensação da distância, perder o controle do filho, né? Que a mãe quer estar ali. Primeiro filho. Controle, o filho mais velho, né? Então, assim, ele só tinha 18 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia, mãe, eu vou para ganhar dinheiro. E, realmente, isso deu certo para ele. Ele jamais, eu acho que sem uma faculdade aqui no Brasil e sem ser filho de família que tinha negócios para ele assumir, né? Grandes. Então, provavelmente ele estaria aí com mais dificuldade para crescer. Mas eu tenho clientes que começaram aqui, principalmente aqui na região do Centro-Oeste, que começaram com a idade dele, 17, 18 anos, colocaram uma empresa devagarzinho e tal, porque já estavam familiarizados com aquilo dali, ou já tinham trabalhado para alguém desde os 15 anos, e o negócio foi dando certo, e hoje os caras são grandes empreendedores sem nenhum curso superior. Alguns foram fazer um curso superior, por exemplo, cara, vou mexer com pecuária, vou fazer veterinária.
Mas ele está muito mais envolvido na gestão do negócio do que como veterinário. Ele contrata veterinários, Perfeito. né? E é aquela tal história, só sabe mandar quem sabe fazer. Então, Uhum. aquilo que você estuda, você tem como cobrar de alguém. Sim. Se você não estuda, seja numa faculdade ou num curso, como é que você vai cobrar do seu colaborador? Né? Então, eu não posso ter uma dependência de um veterinário dentro da minha fazenda para cobrar dele ao ponto daquilo que eu não tenho conhecimento. Ou eu confio nele, ou eu tenho que saber tanto quanto. Uhum. Né? Perfeito. Então, a faculdade ela pode, sim, ser um ponto positivo ou não. Depende muito do perfil do empreendedor. E hoje o Brunão tá ganhando em dólar lá. É. Manda uns iPhone 13 pra nós aí, Bruno. Brunão, agiliza aí uma paradinha. Vamos fazer uma visita pro Bruno, né? Vamos fazer uma visita Vamos pro Bruno fazer. lá. Aí, ó, vamos lá. Levar uns 13 Pro Max pra nós. E, Patrícia, tem uma frase que te acompanha sempre, que é: o positivo é bem melhor. Na prática, o que significa essa frase? Então, sempre dentro das situações, né? A gente precisa olhar para o lado positivo. Porque desafio a gente tem todo dia, Uhum. né? Todos os dias nós somos desafiados. A gente planeja uma coisa e surge um fato novo. E aquilo tira um pouco da nossa atenção. A gente tem que dar aquela atenção e aí volta para aquilo que a gente tinha planejado. O que acontece? Existem muitas pessoas que, às vezes, elas querem muito ter um negócio, né? Eu queria muito, meu sonho é abrir minha empresa. E aí a pessoa começa a olhar quem não deu certo. Ela começa a olhar o fracasso. Ela se espelha numa experiência que ela teve que não deu certo. Então, o que foi que eu aprendi com aquilo que não deu certo? Esse é o positivo. Perfeito. Né? Sociedade é como casamento. Ninguém casa para separar. Né? Isso aí. Negócio, ninguém abre para fechar, para não ter resultado. Então, o que foi que eu aprendi com aquilo dali? O que foi de positivo que eu não vou mais errar agora? Então, eu termino levando essa lição, né? Situações otimistas, perfeitas, todo mundo quer. Uhum. Isso é o normal, né? Isso não está nada de errado. Você é fruto do seu trabalho, você quer ter resultados positivos, é honesto. Mas, às vezes, surgem as adversidades, né? Então, assim, por exemplo, a pandemia. Quem que a gente imaginava que a gente ia viver? Né? Esse isolamento todo, a forma de funcionar diferente, a quantidade de perdas que nós tivemos de pessoas importantes nas nossas vidas, a quantidade de pessoas que a gente nem conhece e que a gente sofreu porque sabia que tinham famílias ali sofrendo. Mas muitas empresas se reinventaram nisso, muitas pessoas viram oportunidades para empreender, para fazer coisas diferentes, muitas pessoas fizeram mudanças interessantes, né, em razão disso, porque a pandemia estava permitindo que ela fizesse um trabalho home office. Ela poderia estar atendendo onde ela quisesse. Eu tenho um casal que eu conheci, que eles moravam em Natal, no meio da pandemia, falaram, a gente já trabalha online para a empresa, eles são funcionários públicos do tribunal, né, do Rio Grande do Norte, e eles falaram, então vamos morar em São Paulo? E foram para São Paulo para poder as filhas estudarem numa escola com um conceito diferente. E passaram 2 anos em São Paulo. E eu fui para os Estados Unidos agora no final do ano e eles estão lá. Acabaram de chegar e estão morando lá e continuam trabalhando. Então, assim, trabalhando aqui para o Brasil, para o Rio Grande do Norte. Então, assim, essa flexibilidade, né, que o online tem dado a gente está... Então, isso tudo é fruto da pandemia. O que é que eu posso tirar de positivo? Então, assim, é muito melhor você focar no positivo do que no negativo. Sim. O negativo não vai lhe gerar resultado. Né? Então, assim, a gente aprende com o negativo para a gente não repetir aquilo dali. Eu gosto de dizer assim, a história, ela existe no passado. E tem coisa que você diz assim, Patrícia, e se for uma tragédia? Como é que a gente tira o positivo disso? Não, a gente não tira. A tragédia aconteceu, a gente aprende a conviver com aquela saudade, com aquela dor. A gente aprende a conviver, mas a vida segue, né? Sim. Que, assim, em alguns momentos ele fala, né, sobre pessoas que tiveram passagem, né, na Bíblia e tudo, e você traz aqui, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que Deus, ele dá a oportunidade, quando a gente acredita em Deus, todos os dias. Então, se você está acordado, você diz assim, o que é que eu vou escolher fazer hoje? Aí eu posso estar dentro de uma rede chorando de uma situação que não deu certo, como eu posso estar olhando para frente e dizer assim, e agora? O que é que eu posso fazer? Onde eu quero estar? Então, é muito melhor você se espelhar. Eu gosto de dizer assim, você quer ter resultado? Só olhe para quem tem sucesso. Não vai espelhar numa pessoa que não deu certo. Aquela pessoa que não deu certo, ou ela não parou para pensar, ou ela não planejou, ou ela se associou a uma pessoa que não tinha perfil para ser sócio dela, ou ela não tinha recurso suficiente para aquilo, ou conhecimento, que às vezes o dinheiro ele é só um item, nem é o mais importante para
para você abrir uma empresa, né? Muitas empresas abrem, inclusive, sem dinheiro e têm sucesso, né? Porque o dinheiro vai chegando naturalmente. Então, assim, eu prefiro pensar no positivo. Se eu for me agarrar naquilo que não deu certo na minha vida, eu estava dentro de uma rede chorando, né? Porque não significa dizer que porque eu tive um resultado que deu certo, eu não tive momentos ruins. Eu tive muitos momentos ruins. Inclusive lá, quando eu estava vendendo, né, dentro do banco, o superintendente chegou e falou assim, você não pode mais vender aqui. Eu falei, como que eu faço? Eu tenho meus clientes aqui. Eu falei assim, não, então vende lá na garagem. Ah, o superintendente O falou. superintendente da época, né? Falou assim, vende lá na garagem, no estacionamento. Me dá uma participação. Então, assim, você tem que estar olhando o tempo todo, né? E aí existem ferramentas que nos ajudam a isso, né? Você está assistindo um podcast de uma pessoa que está falando de uma coisa positiva, você está lendo um livro, você está assistindo um filme que fala sobre uma pessoa que teve uma história de sucesso. Você vai ver que aquelas histórias têm alguma coisa em comum com você, né? E que no final deu certo. Então a gente começa a se inspirar. Eu só me inspiro em mulher de sucesso. Você acha que eu vou me inspirar numa pessoa de fracasso? Eu me inspiro numa linda de sucesso, entendeu? Que consegue a habilidade da maternidade, do casamento, dos negócios, das pessoas que vão entrando na nossa vida. Porque se eu for me inspirar em quem não deu certo, eu vou para a rede chorar. Sim. Né? Então, acho que o caminho é mais ou menos isso. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que até mais do que essa do positivo é melhor, que é assim, a coragem que a gente tem pode ser a melhor decisão da nossa vida. A gente precisa ter coragem, né? Então, o ser humano, ele fica muito numa zona de conforto. Então, ele diz, isso é bom, nossa, Bruno está lá e deu certo. Por quê? Porque ele teve coragem. Né? Então, tem muitos que até hoje, assim, nossa, tem tanta oportunidade nos Estados Unidos, ou lá no Goiás e tal, não, mas eu não vou sair de perto da minha mãe, não, mas eu não vou não sei o quê, não, mas e isso que eu comecei aqui, eu vou botar a perder, quer dizer, então fica aí, filho, onde você tá, entendeu? Fica aí nesse cantinho aí, quentinho, né, que tá bom, ganhando o que você ganha, né? Então, assim, dinheiro, eu digo que dinheiro dá felicidade em caixa alta, quando a gente escreve, felicidade em caixa alta. Porque o dinheiro ele é honesto, ele lhe dá uma liberdade. Você quer viajar para um lugar, você pode pagar. Você quer comprar uma casa própria que você tenha como sonho, uma bis. Você vai no supermercado, compra as coisas que o seu filho gosta de comer, que você gosta de comer. Então, o dinheiro ele não atrapalha em nada. Ele nos dá liberdade, mas a gente precisa saber gerir, que é para não confundir faturamento com lucro, né? Que é o que acontece com muitas pessoas. Elas não pagam os custos ou não calculam todos os custos no capital de giro, e aí o dinheiro começa a ser uma coisa que ela não consegue se relacionar. Tem muitos livros, né? O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, são livros que falam muito sobre isso, né? Como a gente ter essa amizade com o dinheiro, para fazer com que ele renda para a gente. Então, assim, quando a gente tem coragem e a gente tem uma parte do nosso capital, a gente diz assim, poxa, então eu vou agora investir nisso aqui porque isso pode aumentar a minha renda, né? Gerar um outro negócio para mim. Ou eu posso pegar e fazer numa coisa que a gente chama de passivo, né? Porque, às vezes, a casa própria ela é um passivo. Às vezes, ela não é mais, né? Então, assim, eu começo a investir em coisas que não vão aumentar meu patrimônio, elas vão estacionar. Então, a coragem é parar para pensar, né? E aí a gente pode estar tomando uma decisão, pode ser a melhor decisão da nossa vida. Sim. Né? Então, assim, quando a pandemia chegou, que eu estava morando em Goiânia, eu falei assim, eu não podia estar em outro lugar, eu tinha que estar aqui. Nunca me faltou um cliente, né? Pelo contrário, foi o período que eu mais atendi. Foi durante a pandemia, porque as empresas estavam realmente muitas sem saber, né, como ia ser, e aí houve esse espaço para consultoria. E aí as pessoas começaram a ficar mais abertas, entender que se chegasse uma pessoa para pensar junto com ele, torcer por ele para dar certo, ele poderia encontrar outra saída. Né? Então, assim, a gente não olha para esse tipo de ferramenta, seja cursos, congressos, consultores, como vou pagar tanto. Não, eu vou crescer e vou conseguir pagar isso com folga. Né? Esse investimento, como eu vi Kaique e Jéssica falando, que eles fazem, né, pelo menos 2 vezes por ano, realmente eles fazem. Né? Então, assim, como tantos que eu atendi aqui na região. E não é só a consultoria que eu faço, outras, né? Mas o que é o conhecimento? Você tem que ter coragem para fazer também. E isso pode fazer a diferença no seu negócio. Né? Às vezes a melhor decisão que você tem vem dali, porque aquela pessoa lhe despertou,
Né? Eu me lembro de congresso que eu sempre disse, nossa, aquela frase que aquele cara me falou era tudo que eu estava precisando ouvir. Né? Porque aquilo dali me deu um Virou a start ali para chave, né? virar a chave. Você falando essa questão de otimismo, pensar positivo, por experiência própria. Eu era muito pessimista, cara. Muito. E o Mário Sérgio Cortella fala que o pessimista ele é covarde. Ele não tem coragem. Cara, eu lembro de eu, moleque lá jogando bola, tinha medo de partir pra ação com medo de falhar, medo de errar. E aí você fica naquela negócio. Cara, nossa senhora, tira isso da sua vida. Não seja pessimista, pense positivo. Muito bem. Ai, ai. Meu amigo. Esse papo foi você acha bom demais. Nossa. Patrícia. Olha, acho que foi um prazer, né, meu amigo? Pra Nossa. todos nós aqui É aquele hoje. negócio que a gente sempre fala, cara. A gente, infelizmente, é limitado pelo tempo Sim, do nosso sim. suporte, mas que se fosse pra ficar conversando aqui, era de muito aprendizado. Isso aí. Muito aprendizado. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Você Eu tem um que recado pro agradeço. pessoal aí? Então, Que aquela galera que tá começando a empreender e tal. primeiro, planejamento, né? Sempre. O que é o planejamento? Antes de você parar para decidir, inclusive o perfil o negócio que você quer abrir. Gente, tem muita demanda de oportunidades e às vezes a pessoa ela está engessada. Por exemplo, ela diz, fulano abriu uma loja disso, ciclano também, então isso é bom, eu vou abrir. Não, escuta as pessoas primeiro, né? Faz uma pesquisa de mercado. Às vezes, há uma necessidade que não está sendo atendida por ninguém aqui. Então, você tem que fechar esse pensamento de que só é aquilo que você gosta e abrir a mente para que você vai empreender numa coisa que a cidade está disposta a comprar. Porque eu digo assim, todo negócio existe para atender a necessidade de alguém. Porém, precisa ter alguém disposto a pagar por ele. Nem tudo que dá certo em São Paulo vai dar certo aqui. Né? Nem tudo que dá certo aqui vai dar certo, digamos, em Pires do Rio. Depende do perfil do cliente, aquele que está disposto a pagar. Então, fazer essa pesquisa, parar para estruturar esse planejamento, quanto eu tenho para abrir esse negócio, né? Em termos de tempo, em termos de recurso. Você vai abrir uma empresa, mas você já tem um outro trabalho? Tenho. E quanto tempo você vai ter disponível para essa empresa? Isso é um fator relevante. Por quê? Porque no início, mesmo que você seja um sócio investidor, você precisa estar envolvido para entender os resultados financeiros do negócio. Isso vai lhe tirar ali, talvez uma manhã, uma vez por semana, né? Para você sentar com seus sócios, conversar, entender esse fluxo. Então, primeiro, pense sobre os recursos, sobre a necessidade do cliente, sobre o tempo, e aí você começou a estruturar o seu planejamento. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que ela é uma ferramenta para abrir um negócio do zero. Eu vi clientes meus que, no final, ele disse assim, não, esse negócio eu vou desistir. Ele via que o negócio não era viável. Eu vou até contar um exemplo aqui bem rápido. Ela queria abrir um quiosque de sucos naturais no shopping, lá em Natal, no maior shopping da cidade, onde ficava na entrada de uma academia, que tinha dentro do shopping. A academia era no subsolo. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu quero abrir um quiosque só de sucos, detox e tal. E aí eu passei 2 horas conversando com ela. E eu disse assim, e me diga uma coisa, o que é que você vai vender além dos sucos? Eu no máximo vou botar lá um sanduíche natural e tal. E como era dentro do shopping, o shopping tinha 3 pisos, eu falei assim, e quem são os seus concorrentes? Ela disse, não tenho. Eu falei, por quê? Ela disse, não, porque ninguém dentro do shopping vende o meu suco. Aí eu falei, ok, mas tem alguém que vende suco? Ela disse, tem. Eu disse, quem? Não, na praça de alimentação tem umas lojas que vendem suco. Eu falei, você concorda que eu, como cliente, posso optar em comprar um suco de laranja numa loja ao invés do seu detox? Ela ficou assim e disse, não. Eu disse, por que não? Porque a necessidade é minha. Se eu quero um suco, pode ser que a minha necessidade seja atendida. Você entende que quem vende suco está concorrendo com você? Aí ela disse, realmente pensando assim, eu disse, me diga uma coisa, quem é que vende água de coco lá? Aí ela disse, quase todo mundo que vende suco vende água de coco. Aí eu falei, você entende que eu posso comprar água de coco no lugar do seu suco? Ela disse, não. Eu falei, mas a necessidade é minha. E eu cheguei na Coca-Cola. Caramba. Eu cheguei na Coca-Cola. Quando eu cheguei na Coca-Cola, ela ficou louca. Ela disse assim, mas não tem nada a ver com o meu produto, Patrícia. Como que você quer comparar a Coca-Cola? Eu falei, a única coisa que você precisa entender é que você precisa atender a necessidade de um público.
Então, a minha necessidade naquele instante pode ser uma água com gás, uma Coca-Cola. E eu vou escolher comprar. Você não pode ignorar que o concorrente existe. Uma coisa é você ficar focado no seu concorrente, não foque nele. Foque no seu cliente. Eu digo muito para o meu cliente, foque no seu cliente. Agora, não ignore o seu concorrente. Então, quem vende Coca-Cola também concorre com você. Qualquer pessoa que tire a pessoa da sua empresa para vender, ela está tirando de você. Perfeito. Sim. Então, o que a gente não pode é achar que não existe. Resultado, no final, ela desistiu do negócio. Porque o público dela é quem é que ia sair do terceiro piso para ir para o subsolo tomar um copo de suco. A pessoa diz, não, eu tomo esse suco detox em outro lugar, mas eu não vou atravessar e ir para frente de uma academia. E o cliente dela que estava dentro da academia, muitos dias ele chega lá com a garrafinha dele de água, de chá gelado, que ele tem um custo menor, porque ele leva de casa. Sim. Então, quando a gente vai abrir um negócio, a gente precisa parar para pensar sobre isso, né? Por que aqui uma Ferrari vende e um carro menor vende também? Porque ele está atendendo necessidades diferentes. O cara que compra Ferrari, ele não está comprando deslocamento, ele está comprando status. O cara que compra um carro menor, de valor inferior, mais barato, de 50, 100 mil, ele muitas vezes tem aquele carro como ferramenta de trabalho. A necessidade dele é outra. Mas os dois vendem. Então, você precisa entender qual é o perfil do seu cliente, você precisa parar para planejar, para ver se aquele negócio é viável para aquele negócio, para aquela região, qual é o público que você vai atender, se as pessoas estão dispostas a pagar, se você tem recurso suficiente para segurar um capital de giro ali 6 meses, 8 meses, até o negócio realmente girar. Por que é que tem gente que, quando termina de fazer uma estrutura, não abre o negócio, que não consegue comprar o estoque? Porque não tem dinheiro. Então, planejamento, eu digo assim, e esse planejamento, ele dura a vida toda. Você está o tempo todo adaptando o planejamento da sua empresa. Por quê? Porque vão surgindo situações novas, você vai implantando outros produtos, vão chegando novos colaboradores. Você tem que ter essa capacidade de estar revisando o tempo todo o seu negócio. Planejamento não é uma coisa que fica dentro de uma gaveta ou que se acaba depois que você abre a empresa. Pelo contrário, eu estou hoje planejando final de 2022. Eu estou hoje planejando o que eu quero ter em junho de 2023. Isso é planejamento. Senão, as coisas vão acontecendo, né? E fica igual aquela música do Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, que só deu dinheiro para ele. Sim. Para outro empreendedor não deu, né? Então, assim, não tem que ser deixa a vida me levar. Você tem que parar e olhar para isso, né? E olhar para a sua empresa, que eu gosto de dizer assim, toda vida que você olhar para a sua empresa e você ter o sentimento de que você está se divertindo, está feliz. O negócio vai dar certo. Agora, se você olha para a sua empresa e ela é um fardo, sai disso. Porque você não vai ter resultado, você não vai crescer. Porque você tem ela como uma coisa pesada. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Senhores, depois de uma aula dessa, o mínimo que vocês podem fazer é compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, seguir o Pode Crer no Instagram, onde eles acham a Patrícia no Instagram. Então, eu tenho uma conta, né, que é Patrícia Borba 28 no Instagram. Então, é uma conta que está ativa o tempo todo, o cliente pode entrar em contato. E tem o meu telefone, né, que as pessoas também entram em contato muito comigo pelo telefone, falam, eu vi que você atendeu a fulana, ela me deu o seu número, né, mas o meu DDD daqui, 62, 99620-0219. Perfeito. É o meu telefone. Vai estar passando aí na tela. E, meu amigo, você empreendedor que está pensando em abrir uma empresa, depois dessa chamada aqui, você não deve nem pensar. Vamos estruturar e planejar isso aí, né? Isso aí. Obrigado para você também que nos acompanhou pelo Spotify ou pelo Deezer. Nós também estamos no Facebook e no TikTok. Exatamente. Todas as plataformas digitais. Patrícia, muito obrigado. De coração mesmo. Obrigada também. Parabéns aqui pelo trabalho que vocês estão fazendo, que tem sido uma contribuição à sociedade, né? Não é só o negócio em si, mas a gente vê como as pessoas curtem isso aqui, porque tem conhecimento. Vêm os especialistas e vêm as informações que vocês vão passando. E isso é o que faz, que eu digo assim, quando fica bom para um, que fica para o segundo, começa a ficar bom para a comunidade toda, né? Então, assim, acaba que a gente começa a desenvolver mais a comunidade. Então, parabéns pelo trabalho também e obrigada pelo carinho, pelo convite. Não, a gente fica muito feliz. Patrícia. E contente também por você compartilhar todo esse conhecimento seu de anos e anos aí de aprendizado, de curso e de buscas, compartilhar aqui com a gente dessa forma tão descontraída e tão
acessível para todos nós. Não é Cara, isso? ela é das Nações Unidas, mano. Tem Nações não, eu Unidas. nunca ouvi eu ia falar uma pessoa, eu trabalhei na ONU. Alguém falou assim, eu fiquei pensando... Eu confesso que isso aí abriu muita porta, viu? Eu faço questão de dizer. Ô, minha Nossa, filha, que pode velho. crer, tá com uma pessoa aqui que... Ah, Ah, me velho. respeita, A filho. hora que ela falou, eu pensei... "Ih, não vou interromper, não. Vou fingir naturalidade." É isso aí. Mas parabéns, Patrícia. Merece Obrigada. todo o sucesso do mundo. Que Isso Deus aí. te acompanhe aí para Amém. você poder mudar a vida de vários outros empreendedores aí. Se Deus Muito quiser. bem. Amém. Obrigada também. Valeu. Pessoal, episódio especialista sobre... Foi muito mais que empreendedorismo Sim, sim. com a Patrícia Borba. E muito obrigado por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, mande para aquele seu amigo que está montando a empresa, para aquele amigo que já tem uma empresa e precisa disso aqui. Eu acho que todos precisam disso aqui. Todos. O de sucesso e o que está começando agora. Que é muita informação importante. Fica com Deus e até um próximo vídeo. Valeu. Valeu. Pessoal.